um saravá, que a paz de Oxalá seja com todos vocês. Sou o Pai Léo das Pedreiras, estamos começando mais um Saravá Podcast, com o apoio da Vela Zaro, com o apoio da Camisetas Eparrei e também com o apoio da Bioconecta, que mandou banhos agora, e também com um novo apoiador no nosso canal, que é a editora Mariô. Que, aliás, olha que interessante, logo hoje com a presença de Alain Barbieri. Que prazer estar aqui. Poxa, você não tem ideia como eu estou nervoso. Cara, primeiro eu peço a benção a você, muito obrigado pelo convite, Pagão te abençoe, muito obrigado pelo convite, muito feliz de estar aqui, tenho certeza que vai ser enriquecedor para as pessoas, para nós. Poxa, que legal. Vai ser um bate-papo muito legal. É o que eu te falei, você para nós é uma referência, né? É o maior canal de Umbanda? Em números é o maior canal. Em números é o maior canal. Então é uma referência. Primeiro te parabenizar, cara, porque Obrigado. Eu tenho certeza que muita gente conheceu a Umbanda através de você. O trabalho que você faz é muito importante. Eu acho que às vezes falta as pessoas falarem isso. Independente, com certeza nesse caminho tem muita gente que, mas a minha doutrina não importa. É Umbanda. Sim. E eu acho que o que você faz é muito enriquecedor para nós também. A internet, ela tem um poder gigante, né? Assim, porque a gente consegue levar a mensagem de forma muito rápida para quem quiser ouvir. Então eu senti isso desde o começo e o segredo da internet é constância, né? Talvez esse crescimento aconteceu porque houve constância toda semana, publicando vídeos, publicando conteúdos, por isso que esse crescimento aconteceu, né? Até você perguntou, é o maior canal? Eu falei em números, porque grandes canais existem aí também. Sim. Né, que fazem um grande trabalho também, né? Então, o seu é um desses. Então, eu acho que a gente se manter constância, a gente cresce em números. Mas o trabalho está sendo feito, isso é lindo. E existe o trabalho fora, né? Que é o principal. Sim. Né? Que eu acho que não tem como, né? Existe um nome que eu até falo esse nome, mas eu não falo pejorativamente, que eu mesmo falo que eu sou um sacertube. Uhum. E quando a gente fala no sacertube, eu acho que muita gente acha que, não, o Alain é um sacertube. Não, você é um sacertube, mas você também é um sacerdote. Você tem um trabalho mediúnico. Isso também é importante. Eu sou primeiro um sacerdote. Depois eu sou um youtuber, né? Então, na verdade, se eu não tivesse o YouTube, eu continuaria sendo sacerdote. Mesma coisa. Eu não seria um youtuber se eu não fosse sacerdote, porque eu compartilho aquilo que eu vivo dentro do terreiro. Aquilo que eu vivencio, acredito, aprendo, principalmente isso. A gente vai conversar muito hoje aqui. Uhum. Acho que eu vou poder te contar isso, né? Sim. Por que eu criei o canal? Por que a gente começou a falar na internet? Houve um porquê desse propósito acontecer, sabe? Você começou no kardecismo ou na Umbanda? Kardecismo, com 11 anos de idade. Por causa da sua mãe, que eu tô vendo agora. Pois é, minha mãe ela teve uma experiência durante a gravidez. Ela teve um sonho, né? Era uma gravidez bem complicada, então a gente está falando de 1985, onde a medicina não tinha tantos avanços e tantos recursos para respaldar aquela mãe que estava grávida, não tinha tanta, a medicina ainda não estava tão avançada. Uhum. Então existia já uma complicação na gravidez que eu poderia nascer morto. A minha mãe sonhou, ela recebeu um livro de uma amiga dela, e esse livro era o Evangelho segundo o Espiritismo. E a amiga dela falou, pois é, e ela pegou e falou assim, a amiga dela falou, leia todos os dias até o bebê nascer. Então ela começou a ler o Evangelho. Minha mãe não é nem espírita, nem umbandista, nem católica, minha mãe não é nada. Mas naquele momento ela entendeu o Espiritismo como uma mensagem para ela. E começou a ler, e até que ela teve um sonho com Allan Kardec, onde ela prometia para Allan Kardec. Aí foi uma coisa muito, eu falei, mãe, aí se viajou na maionese, tá? Mas ela sonhou com Allan Kardec, assim, na beira da cama dela, e falou, eu vou colocar o nome do meu filho de Allan, em homenagem a você. E aí ficou nisso, sabe? Eu acho que ela se vislumbrou, assim, com o livro. Mas pode ter sido um espírito que usou a forma plasmática do Allan. Pode ser, mas isso é um detalhe, Eu brinco muito com a minha mãe sobre isso. E aí que eu nasci com essa referência espírita já. Mas aí eu fui conhecer o espiritismo com 11 anos de idade, permaneci no espiritismo por 5 anos, até os 15, 16, onde eu entrei na Umbanda. Sabe? Então eu permaneci no espiritismo durante uma fase da minha vida. Eu comecei a minha vida muito cedo. Então, com 13 anos eu já trabalhava em 2 empregos. Eu vim da periferia da Zona Leste de São Paulo. Então, eu tive uma independência e uma maturidade muito grande, muito cedo. Então, não demorou muito para eu tomar as minhas decisões. Então, quando eu fui frequentar o centro com 11 anos,
Eu fui acompanhando meu amiguinho, que era o filho do dirigente, Uhum. mas eu permaneci porque eu queria. Então eu escolhi o espiritismo como minha vida ali naquele momento. Então eu cresci, me desenvolvi, li, estudei, aprendi, comecei a fazer parte do trabalho de desobsessão. Pequeno. Sabe? Com 14 anos eu incorporava os espíritos obsessores. Você era aquele Kardequinho ortodoxo? Totalmente. Eu ficava na barra da calça do dirigente, assim, sabe? Caramba. Amava aquilo. E era bem na minha rua, o centro. Então os moleques iam empinar pipa e eu ficava atrás do Wilson, que era o nome do dirigente, cara. Adorava ficar atrás dele. Os caras falaram assim, pô, tá passando um pipa lá, Não, vamos os sair pra caras- resgatar o pipa. Não, eu tenho que resgatar um sofredor. É, outra tipo coisa isso. comigo. Não, gente, É tem que outro ler um livro, resgate. tem que ler mais uma obra. Não, tinha um pouco disso. Caramba, E aí eu cara. amava aquilo, amava aquilo. Aquilo era Nessa apaixonante época eu pra estava mim. na igreja. Evangélica? Não, eu quase fui padre. Com Mentira. a mesma idade que você, de 11 pra 12. Eu entro na Caramba. igreja, quero ser padre, e aí com meus 15 anos eu largo a igreja pra virar um Cara, bandista. você vê como é interessante, o sacerdócio já estava na sua vida, né? Já. Ele só mudou de religião, mas o sacerdócio Sim. continuou. Sim. Tanto que eu queria muito ser sacerdote. Eu queria ser padre. Mas aí algumas coisas, principalmente da Inquisição, não batia comigo. E aí eu tive um sonho. Eu sonho com Jesus, que aí, parecido com a sua mãe, Aham. acho que não era Jesus, mas Podia ser, não Podia você vai ser. saber. eu sonho com Jesus me chamando para um sacerdócio. Eu vou conversar com o padre. E aí o padre fala para mim, o seu caminho é ser sacerdote. Mas você acredita na igreja católica 100%? Falei, não. Falei, então sai e procure uma religião que você acredita 100%. O padre falou isso pra mim. E aí eu vou pra Umbanda. Mas na Legal. mesma idade. Então eu super te entendo. Enquanto todo mundo tava indo jogar bola, Pois é, eu cara. tava indo arrumar a hóstia, o vinho do padre. É, e naquela época a gente não tinha tecnologia. Então a distração eram coisas do cotidiano. Era Sim. jogar taco na rua, era empinar pipa ou fazer parte de um centro. Né? Meu caso era fazer parte de um centro. Então convivi nesse ambiente, curti mesmo, assim. E quando eu entrei na Umbanda com 16 anos, eu entro na Umbanda já com essa carga de estudo dentro do espiritismo. Então eu lia muito, assim. Eu cresci lendo. Sim. Aprendi a gostar de ler dentro do espiritismo. E quando eu entro na Umbanda lá com 16 anos, eu começo a desejar ler sobre Umbanda. Então eu li tudo que você pode imaginar. Os autores, os romances, os livros de estudo da época. Lia de Umbanda esotérica a Umbanda Isso em sagrada. 90. 2000 ali mais 2000. ou menos. 2000 mais ou menos. Já tinha alguns livros do Já Rubens? já tinha. Não lembro se tinha do Rubens, mas eu me lembro Não, de né? romances. Não, acho que já tinha. Já? Já. Tinha muitos livros do Mate Silva já. Eu me lembro que a gente tinha uma biblioteca no centro. Então o centro ele tinha uma bibliotequinha assim. E tinha livros de Umbanda. E tinha livros de Umbanda. Muitos que livros de legal. Umbanda. Muitos não, né? Tinha muitos entre os... Talvez para tamanho da biblioteca eram muitos. Sim. E eu me lembro que a gente alugava, né? Então você dava R$1 e você levava o livro. Aí você ficava com o livro um mês. Tal, e, porra, era maravilhoso. Mas- R$1 o mas livro. Só pra gente falar que naquela época, gente, R$1, meu amigo, Era dinheiro. R$1 naquela época, você cobrava muita Pois coisa. é, e era o artifício que o terreiro encontrava para também arrecadar fundos, né? Sim. O terreiro precisa de fundos materiais, de dinheiro. Então ali a gente alugava o livro e lia. Então eu li romance, li estudos, li de tudo assim. Não entendia nada, não conseguia entender muita coisa, porque a Umbanda parecia meio confusa. Você lê um livro, fala uma coisa, você lê outra, fala outra. Totalmente visões opostas às vezes, mas eu curti muito. Então eu entrei na Umbanda com essa carga de estudo, de interesse por Mas questionamento. por que você entra? Qual que é o estalo? Cara, eu o tava primeiro passando centro uma que você situação foi? muito difícil na minha vida, como muita gente, né? Ou pelo amor ou pela dor, eu fui muito pela dor. E aí eu tava passando uma situação muito difícil. A minha irmã, mais nova que eu, irmã do meio, ela pega e fala pra mim, ela, visitei um centro de Umbanda, e eu não sabia o que era Umbanda, nunca tinha ouvido falar de terreiro de Umbanda, assim. Eu fazia parte do centro espírita. Ela falou, visitei um terreiro de Umbanda semana passada, eu conversei com um caboclo, um índio. Eu adorei. Você não quer ir comigo? Falei, cara, já tô numa situação tão ruim, eu vou pisar nesses lugares, vai que as coisas degringola mais ainda, sabe? É baixo astral, né? Sei lá, mas ela brincou comigo, ela, pior que tá, não fica. Então vambora. Aí eu aceitei o convite e fomos. Era num domingo a gira. Quando eu chego no terreiro, cara, tô todo arrepiado de lembrar. É muito louco isso. Sim. A memória que eu tenho daquele dia foi muito impactante. Eu tô subindo a viela, porque o terreiro ficava bem numa viela. Tô subindo a viela, eu começo a escutar os barulhos do atabaque, Perto de onde você morava, o centro. perto de onde eu morava. O cheiro de defumação e umas gargalhadas de fundo. Isso eu subindo a viela para entrar pra porta.
Quando eu entrei, tava tendo uma gira de Exu. Já não era o caboclo, né? Cara, já não Foi era o lá caboclo. pra falar com o índio. Ela falou assim, peraí, não é o mesmo ambiente. Minha irmã falou, não é o mesmo ambiente da semana passada. Caramba. Todo mundo de preto e vermelho, congá fechado. Era uma umbanda bem raiz, com uma grande influência homolocô. Então era uma casa que assim, tinha uns frangos no meio do terreiro já, porque tinham sacrificado, sabe, dentro dos alguidares. Possivelmente deviam ter feito isso antes do trabalho começar. Não sei. Eu sei que aquele ambiente foi muito chocante pra mim. Muito chocante, porque eu vim, né, de um ambiente espírita onde todo mundo é engomadinho. Você rezou mentalmente a prece Cara, Caritas ou não? eu só pensava em correr, mas eu não conseguia. Meu desejo era correr, né? E aí, cara, quando a Maria Mulambo, da dirigente, incorporou, ela veio até mim, assim, pegou na minha mão e falou, eu quero falar com você. Nossa, meu corpo gelou. E dali em diante, ela me levou pro mundo dela, assim. Eu digo, a gente conversou, ela me acolheu, ela entendeu as minhas necessidades, ela direcionou a minha vida, foi tão impactante, eu gosto de dizer isso. Minha primeira vez no terreiro foi tão impactante em todos os aspectos que me fez estar aqui hoje. Caramba. Me fez ser quem eu sou hoje, porque o que ela fez comigo naquele momento foi muito chocante. No sentido de eu me sentir acolhido, eu me sentir pertencente de algo, eu me senti vinculado a uma família espiritual. Eu não sei te dizer o que ela me causou, mas quando ela pega na minha mão, ela olha nos meus olhos, ela conversa comigo, aquilo me causou um... Tipo, achei o meu lugar no mundo. Exatamente, né? cara. É o que aconteceu comigo. Essa mesma sensação. Achei o meu lugar. E aí eu frequentei essa casa por uns 4 meses na assistência, até que eu aceitei o convite para entrar. Entrei numa festa de Oxóssi em janeiro, e dali em diante eu fiquei 7 anos nesse terreiro. Fiquei 7 anos nesse terreiro, desenvolvi a minha mediunidade, trabalhei, fiquei ali também grudado na Mãe de Santo. Eu sou meio aquele médium Sim. que fica muito no terreiro. Sim. Sabe aquele médium? Todo mundo Todo tem aquele dia. médium Sim. que adora o terreiro. Aquela meia dúzia. É meia dúzia. São pouquíssimos, mas tem aqueles médios que ficam muito Sim. no terreiro. E você fala, pô, esse daqui é pau pra toda obra. Também novo. Cara, você tá contando, eu tô me vendo na história. Porque eu também sou desses com meu pai de santo. Eu até conto uma história bem rápida. Que uma vez meu pai de santo chegou e fez assim: eu quero que o pessoal venha no terreiro terça-feira. Cheguei lá, não tinha ninguém. Isso é uma realidade. Né? Aí cheguei lá, não tinha ninguém. Ele olhou pra mim e fez assim: sabe que hoje a gente ia arrumar o terreiro, se os filhos viessem. Mas como só veio você, vou aproveitar que eu preciso fazer um negócio. Você aproveita e me ajuda. Você me ajuda? Eu falei, ajudo, pai. Sabe o que ele foi fazer? A tronqueira do terreiro. Ele tava renovando a tronqueira depois de 7 anos. Nossa. Meu pai de santo, nessa época, ele tinha 45 filhos. 44 que não sabiam que era uma tronqueira. Um que sabia fazer uma tronqueira. Pois é. Então você vê, é o dia que você fala, hoje eu vou. É aquele dia que você tem pra aprender. Não, exatamente. As pessoas não sabem o valor que tem a convivência no dia a dia com o terreiro. E então eu ficava muito junto com a Mãe de Santo, adorava estar ali, sabe, tipo, grudado mesmo na barra de saia dela, pegando todos os insights dela, todas as ideias, participava de todas as oferendas. E era um homolocô mesmo. Era um homolocô mesmo, assim, ela veio da homolocô. Sim. Então ela veio da homolocô, ela tinha uma bagagem muito forte da homolocô, assim. A casa era muito em raiz, muito raiz mesmo. Hoje não tá mais aberta. Hoje não tá mais aberta. Ela fechou na época por motivos de desgaste com médiuns. Você sabe como que é, você é pai de santo. Então a corrente mediúnica gerou tanta picuinha, tanta coisa que desgastou e ela foi e fechou a casa. Foi assim da noite pro dia. Caramba, cara. E aí é triste, né? Pô, é muito triste, porque você pensa, ela tinha um terreiro há 30 anos. 30 anos tocando o terreiro do mesmo jeito. Um dia ela decide fechar, nossa. Caramba. É um choque pra ela e pra todo mundo que tá em volta. Você também. era médium nessa época? Eu era médium nessa época, filho dela. Então eu fui filho dela. Então nessa casa que eu entrei, que eu visitei a Maria Mulambo, foi a casa que eu me tornei filho. E eu permaneci por 7 anos nessa casa. Se essa casa não tivesse fechado, como é que você acha que estaria o Alan hoje? Pô, eu não sei se eu teria aberto a minha casa. Eu acho que a missão é missão. Doido, assim, né, eu cara? acho que o propósito é o propósito. Eu creio que a vida te leva àquilo de alguma Sim. forma. Eu acredito muito que o destino vai conduzir a tua vida até que você execute aquilo. Talvez teria sido de outra forma. Sim. Mas quando ela fechou a casa, eu fiquei uns 6 meses descrente de Umbanda. Porque o único terreiro que eu conhecia era o dela. Era o meu terreiro. Chamava Tenda de Umbanda Caboclo Seu Tupiara. Tenda de Umbanda Caboclo Seu Tupiara. Então era um terreiro com uma bagagem muito forte de caboclo, muito trabalho de caboclo e preto velho, sabe? Não tinha muito outras entidades, era muito caboclo e preto velho.
e Exu também. E esse terreiro fechou por conta de problemas que a Mãe de Santo teve. E, cara, eu me vi sem chão, assim, quando esse terreiro fechou. É muito louco. Eu imagino quantas pessoas devem passar por isso, assim. Quando um terreiro fecha, ou o Pai de Santo morre. Acontece muito isso, né? Então, fiquei sem chão, fiquei descrente, porque eu não sabia me cuidar, eu não sabia o que eu fazia dali pra frente, eu não sabia onde estavam minhas entidades. Todas as dúvidas que as pessoas trazem para mim, eu tinha na época. Sim. Então, porque não era uma casa de estudo, era uma casa de prática. Eu aprendi muita coisa fazendo, mas eu não tinha teoria de nada. E você era relativamente novo, você tinha 23 anos? Não, 24? na época eu tinha 22 para 23 anos, então, exatamente isso. Porra. E aí aconteceu uma coisa muito marcante para mim. Quando eu tava num desses dias que eu tava descrente de tudo, dormindo na sala, deitado no final de tarde de domingo na sala da minha casa da minha mãe, morava com ela em Campo Limpo Paulista, próximo de Jundiaí, interior de São Paulo. Quando eu estava deitado, eu tive a percepção do Exu das Matas, que é a entidade que me acompanha, se aproximar de mim. Então, até hoje eu não sei se eu estava acordado ou dormindo, e eu tive essa visão em sonho, ou tive essa visão acordado. Eu não sei definir. E ele disse para mim, chegou a nossa hora. Ele falou exatamente, chegou a nossa hora. Quero que daqui para 7 dias você vá nas matas e leve o que você souber para mim. O que eu sabia fazer. Então, eu levei vela, levei uma farofa e foi o que eu sabia. Então, 7 dias depois, eu deveria ir numa mata para encontrá-lo. Esse era o combinado. Fiz isso, exatamente isso. Fui no Santuário de Umbanda. Sabe o Santuário de Umbanda de São Bernardo do Campo? Sim, do Pai Ronaldo. Então, eu saí de Campo Limpo Paulista, lembro como se fosse hoje, de ônibus. Aí fiz várias baldeações pra chegar. Hein? É muito longe, cara. Foi, longe, hein? umas 6 horas de viagem. Caramba! Não, é muito louco. E aí eu peguei, pus as coisas na mochila e fui pra mata pra fazer essa tal oferenda aí pro Exu das Matas. Fiz oferenda e aí a coisa mais louca aconteceu assim. Quando eu tava montando a oferenda, acendi o charuto, ele incorporou. Eu sozinho. Ele incorporou. Você foi sozinho? Sozinho, não tinha ninguém na época. E sua mãe não frequentava, minha mãe, exatamente, né? Minha mãe acreditava, mas não frequentava. Não vou cambonar, não. Não tinha nem noção do que estava acontecendo. Aí eu incorporei, na hora que eu acendi o charuto, o Exu incorporou. Ele incorporou, ele ficou em silêncio, assim, ficou agachado, fumando charuto, e ficou em silêncio durante não sei quanto tempo, talvez 1 hora, 1h30, não sei quanto tempo. Sei que Caramba. Eu levantei, minha perna estava dormente depois da incorporação. E ele permaneceu ali, dialogando comigo na minha cabeça, conversando. O que eu deveria fazer, as coisas que eu deveria mudar, as atitudes que eu deveria ter dali pra frente, porque a gente ia começar um trabalho. Eu voltei pra minha casa e peguei um fundo da minha casa, um quartinho que nós tínhamos, montei um congá, montei um altar dali pra próxima semana, semana seguinte, montei um altar e comecei meu terreiro de Umbanda ali. Foi mais ou menos assim, fui pra mata, na semana seguinte eu tava com meu terreiro Já aberto. era o Casa de Lei? Já era o Casa de Lei. Com esse nome? Não, era a Casa de Zambi. Era a Casa de Zambi porque o pai Joaquim de Aruanda, que é o preto velho que se manifesta, ele falava muito Zambi, a nossa casa de Zambi, a nossa casa de Zambi. Sim. Então eu peguei esse nome e falei, vai ser esse nome pra fachada. Né? E depois, numa outra ocasião, o Ogum que eu manifesto é o Ogum de Lei, ele veio e trouxe esse nome, ele trouxe dizendo que ia ser o dono da casa. Foi quando a gente mudou de casa de Zambi, ficou 1 ano Casa de Zambi, pra Casa de Lei. Tá, enfim, então, na verdade, assim, o terreiro ele se constrói lá dentro da casa da minha mãe, no fundo da casa da minha mãe. Sua mãe aceitou de boa? Cara, minha mãe não teve nem opção. Não teve nem... Sabe, tipo... Quando viu, já tava a prateleira, pô, aí no final assim, era bom pra ela, porque ela tomava passe, sim. Aí começou a acontecer o terreiro ali. Fazia trabalhos quinzenais, eu ia na cachoeira 1 vez por mês fazer lá, nas matas, né, fazer as oferendas pro Exu e criei uma rotina, criei uma regularidade. Até o dia que o Exu falou pra mim, agora a gente precisa sair daqui. Então já deu esse espaço, agora a gente precisa sair daqui. Foi quando eu aluguei um imóvel no bairro da Penha, em São Paulo, na Zona Leste. E ali eu dei início ao Casa de Lei, de fato. Mas a mãe Mônica vai entrar quando? Quando eu alugo esse imóvel na Penha, porque a mãe Mônica Berezutti, inclusive um beijo pra mãe Mônica Berezutti, ela é uma querida, uma amada. Aliás, queremos convidar a senhora pra vir Venha. Ela vai aceitar de cara, viu? Quando eu alugo o imóvel no bairro da Penha,
Aí eu tive uma situação do seguinte, é que são muitas histórias que se entrelaçam, Sim. tá? Se tiver confuso, você me fala. Não, vai lá, eu tô adorando, cara. Olha só. Eu acho que pouca gente sabe dessas histórias, né? Pouca gente, detalhada assim. No ano de 2013, eu fazia parte desse terreiro de Umbanda Molocô, e a gente foi na cachoeira, eu como filho espiritual. Foi aí que eu conheci a mãe Mônica. Eu ainda era filho de outro terreiro. A gente foi pro santuário fazer uma festa de Oxóssi, e na portaria entregaram um jornal de Umbanda. Nesse jornal de Umbanda tinha um anúncio de um curso da mãe Mônica, de Obaloaê. Aí eu peguei aquele jornal e falei, caraca, curso de Umbanda. Eu adorava estudar, assim, sobre a religião. Meu Falei, momento. cara, nunca tinha ouvido falar na vida que existia essa parada de curso de religião, de Umbanda. Sabia que tinha no Espiritismo, né? Espiritismo você estuda tudo, é curso Sim. pra tudo e tal. E aí eu falei, cara, eu quero fazer isso. Aí eu me inscrevi na segunda-feira, era um domingo, me inscrevi na segunda-feira e escrevi mais 2 médiums amigas minhas do terreiro. Aquela panelinha que tem no terreiro, sabe? Aquelas amigas que são mais chegadas. Me inscrevi elas também. Aí chegou o dia do curso, elas não foram, fui sozinho. Aí eu conheci a mãe Mônica no curso. Fiz o curso de Obaloaê, tive uma experiência profunda de aprendizado ali. E eu gosto, até falo pra mãe Mônica até hoje, assim, eu fiz esse curso em 2013. Esse curso ele foi uma virada de chave na minha vida, porque ele me fez olhar a Umbanda de outra forma. Ele me mostrou que a Umbanda é possível aprender, assim. Você não precisa só praticar por praticar. Você podia praticar sabendo o que você estava fazendo. A mãe Mônica me apresentou esse universo de que é possível estudar de forma sistematizada, organizada, de forma inteligente dentro da religião. E aí eu voltei pro meu terreiro nesse dia, eu fiz esse curso em 2013, voltei pro meu terreiro nesse dia e já voltei diferente, assim. Eu voltei um médium diferente. Um médium com vontade de querer saber mais, um médium questionando mais. Mais estruturado, né? Um curso mexeu comigo dessa forma. Eu era um médium diferente a partir daquele momento. Pois bem, aí voltando no filme lá, quando o terreiro fechou e eu abri a minha casa no fundo do quintal da minha mãe, eu tive um insight, foi um insight, durante um trabalho espiritual, eu tive um insight de ver o rosto da mãe Mônica na minha cabeça, várias vezes ao longo do trabalho. E eu tinha esquecido já dela, eu fiz o curso em 2013, anos depois aconteceu, né, que a gente está falando de 2010. Né? Então, peraí. 2003 eu fiz o curso. Fiz o curso em 2003. 7 anos depois, eu com Casa de Lei aberto, eu tive esse insight de olhar o rosto dela, de ver o rosto dela várias vezes na minha cabeça, na minha frente. Eu falei, cara, aquela mãe de santo que eu fiz o curso, como será que ela tá? Então eu procurei em todos os meios possíveis naquela semana, todos os contatos, achei o centro dela, na Vila Ema, que tá até hoje no mesmo lugar, em São Paulo, na Zona Leste. E fui visitar, e aí eu marquei um dia que tinha gira, fui na gira visitar. Falei, Mônica, eu fiz um curso com você em 2003, não sei o que e tal. Ela me recebeu super bem, foi um amor à primeira vista, assim. E dali em diante a gente se tornou amigo. Aí a mãe Mônica me orientou tanto, me deu tantas dicas. Ali eu já estava com o meu Casa de Lei aberto. Só que a mãe Mônica foi um divisor de águas, porque ela pegou e falou assim, assuma de fato essa missão, assim, assuma esse propósito, mas cuidado com isso, faça isso, se atente a isso. Ela foi meio que uma mentora. Sim. Que me direcionou em muitos aspectos, assim. Uma mentora no plano físico, sabe? Assim, junto com toda a espiritualidade que já estava conduzindo, a mãe Mônica veio e trouxe uma realidade também. Falou, isso daqui não é um conto de fadas, ter um terreiro não é um mundo de maravilhas, não é um mundo da Alice. Você vai se deparar com situações assim, assado, é frustrante, é difícil, é doloroso. Enfim, me preparou para o caminho que eu vinha trilhar. E a gente se tornou amigo e a gente é amigo até hoje. Caramba. E eu a considero a minha mãe de santo, na verdade. Não, é o que eu falei. Quando a gente vai conhecendo, a gente vai ver tanta coisa relacionada, né? Porque a sua casa tem 11 anos. Minha casa tem 11 anos. Dobrou em 2010. Exatamente. A minha casa é em 2010 também, claro. Legal, cara. Também que tem legal, 11 incrível. anos. E é muito parecida as nossas histórias nesse aspecto. É lógico, eu não tive o caso do terreiro que eu desenvolvi ter fechado, que ainda continua aberto até hoje. Mas isso é legal da gente falar, porque eu acho que tem muita gente que hoje vê o Alan aonde você está e fala assim, pô, mas
se assustou muito com fundanga, tomou muito susto com o grito de caboclo. Faz parte, né? Existe um trabalho, não é... Eu acho que as pessoas querem, de uma certa forma, botar muito glamour. E, cara, somos umbandistas como todas as pessoas. Exatamente. Cumprimos os preceitos. Exatamente. Temos os nossos medos, temos os nossos anseios. Estar à frente de um congá não é fácil. É um grande desafio. Né? É um grande desafio você dirigir uma casa de umbanda. E demorou muito tempo para eu tomar ter essa consciência. Porque quando você abre um terreiro de umbanda, você quer mudar o mundo. Então você quer abraçar todo mundo, e todo mundo que sofre, vem cá que eu sou pai de santo, eu vou te ajudar, eu tenho um terreiro. Não vou negar a caridade. Não vou negar a caridade. Meus guias estão aqui, vem cá. E quando você vai tomando paulada ao longo da sua caminhada, você vai ficando mais calejado. Sim. Aí você fala, peraí, eu tenho que ter um limite também, assim, eu tenho que me doar, eu tenho que fazer, mas isso nunca pode me ferir. Né? E aí você vai aprendendo a lidar com esse processo de fazer a caridade dentro do terreiro, mas ao mesmo tempo cuidar de você. Porque se você não cuida de você, você está ferrado. Essa é a verdade. Muita gente, muito pai de santo e mãe de santo, esquece de si. E é muito interessante que eu conversei muito com a Mãe Mônica no começo sobre isso e eu não entendi. A Mãe Mônica falou, eu fiquei doente da cabeça, emocionalmente, cuidado para isso não acontecer com você. E isso aconteceu comigo. Então eu também tive depressão. Todos nós passamos já por pois isso. É. Em algum momento do nosso sacerdócio. E todo mundo passa por isso, né? Eu acredito que todo mundo passa por isso. Talvez seja parte do processo, passar por isso. Para mim o que me ajudou foi a pandemia, por incrível que pareça. Antes da pandemia eu tava num ritmo que eu fazia tudo de uma forma muito automática. Uhum. Tal dia, segunda-feira é dia de gira. Então chega a tal hora, arruma, tal, vai, incorpora, trabalha, vai embora. Automático. Quando a pandemia veio, que foi essa pancada que está sendo até agora, né? Mas no começo, eu notei que eu não parava para acender uma vela. Eu firmava o meu anjo da guarda? Firmava, não toda semana, mas firmava. Mas era aquela história assim, pega uma vela, acende uma vela, bota lá. Sim. Agora, parar para rezar pro anjo da guarda, eu acho que eu não fazia uns 3, 4 anos. Pois é, exato. Isso aconteceu com todos nós. A gente, principalmente quando a gente faz um trabalho mais contínuo, assim, de anos, você entra no automatismo. Né? E aí você vai esquecendo do que é básico, assim. E uma coisa que eu aprendi muito com o pai Joaquim lá na casa é nunca negligencie o básico. Não importa onde você esteja, nunca negligencie o básico. Uma coisa que a minha Mônica falava muito pra mim, até hoje ela comenta, ela fala assim, quanto mais você cresce, quanto mais você evolui pra cima, mais você evolui pra baixo. Ela tá dizendo o seguinte, que quanto mais luz você tem, mais as trevas se interessam também. Sim. Então é muito interessante que você pode progredir enquanto pessoa, enquanto ser, evoluir, mas você também, se você não se cuidar, se você não se vigiar, as armadilhas podem te surpreender no meio do caminho. Então, quer dizer, a missão sacerdotal, eu chamo de missão porque é um termo que eu uso nos meus livros e tal, mas essa ideia de missão, de propósito, é algo que não é para qualquer pessoa de fato. Assim, não dá para dizer que hoje você vai lá, você assiste um vídeo e você se torna pai de santo. Pai de santo é uma causa, sabe? É alguma coisa que está na tua alma, faz parte do teu espírito. Porque é uma coisa muito complexa de lidar. Eu acho que você vai se tornar, a gente pode falar de um dirigente, mas não é um pai de santo. Por mais que esse nome também... Porque ser pai de santo, muita gente fala assim, como que é ser pai de santo? Ser pai de santo é saber cantar ponto, saber fazer firmeza. Isso não é tão difícil. Se você pegar... Vai lá, esmiúça o canal do pai Alain, do Adérito, do PH, do Paulo, o meu, e mais uma gama de canais... Você vai aprender a fazer firmeza. Aliás, você vai aprender a fazer umas 3, 4 firmezas pro mesmo orixá. Diferentes. Exatamente. Ser pai de santo não é isso. Ser pai de santo, pelo menos pra mim, na minha cabeça, vai muito além. Ser pai de santo pra mim é, por exemplo, num momento que um filho olha pra você extremamente perdido, ele não tá perdido porque ele não sabe a vela que ele acende. Ele tá perdido por causa da vida dele, o que aconteceu com você. Você tava num momento de vida que você falava, ou eu vou pro terreiro, ou... E é nesse momento que o pai de santo, ele tem que estar pouco preocupado qual é a cor da vela que ele vai acender. Ele tem que abraçar. Ele tem que amar. E eu acho, é aquilo que eu volto a dizer. Né? A gente até estava conversando isso lá no off. A gente vive um momento da Umbanda hoje muito complicado. Um momento extremamente intolerante. Eu até fiz uma pílula essa semana. Essa não é a Umbanda que eu aprendi. A Umbanda que eu aprendi, com todo o respeito, e eu falo isso abertamente...
A Umbanda que eu aprendi não vai criticar nenhum pai de santo por estar fazendo nada. A Umbanda que eu aprendi com o meu preto velho eu vou amar a todos. Meu preto velho nunca falou pra mim, olha, você tem que amar todo mundo, menos aquele que pensa diferente. Ao contrário. Sim. Eu não aprendi isso na Umbanda. Pois é. Então eu ainda brinco na pílula, né? Brinco entre aspas, que eu falo, olha, se essa realmente é Umbanda, então eu não sou umbandista, porque eu nunca vi isso. Imagina só, naquele momento que você foi numa Umbanda Molocô, num momento extremamente que você estava fragilizado, se a sua mãe de santo, naquele momento, em vez de te acolher, ela fala assim, mas você é kardecista. O livro do... Cara, aquele não era o momento pra inquirir ou pra julgar nada. Exatamente. Ela simplesmente te abraçou, te acolheu, fez com que você pertencesse ao lugar. Você não acha que hoje a Umbanda, a gente vive uma fase de distanciamento? Totalmente. Eu creio que os terreiros... Eu acho que a gente está num momento de disputa de egos. A gente vive esse cenário na internet, né? Então eu acredito que as pessoas nesse momento elas querem ocupar um lugar, seja por ego, por notoriedade, por obter honra dos outros, eu não sei. Mas a gente vive essa separação. As pessoas querem ser o Papa. Essa é a verdade. Pois é, as pessoas querem ser donas de uma verdade. Sim. Esse é um grande problema, porque na verdade a Umbanda permite as várias verdades, se ter várias verdades sobre uma mesma perspectiva, sobre um mesmo tema, porque acolhe pessoas diferentes. Tem pessoas que se afinizam comigo que não vão se afinizar com você. E tem pessoas que se afinizam com você que não vão se afinizar comigo. Esse é o natural. Porque eu falo uma linguagem, você fala outra, ainda que seja parecida, mas que, na verdade, as pessoas vão gostar mais de um ou mais do outro. Por isso que a Umbanda permite essa diversidade. Porque ela pode acolher várias pessoas com pensamentos diferentes, com necessidades diferentes. Por isso que você vê um terreiro que segue uma tradição, tá cheio, outro terreiro que segue outra tradição, tá cheio também. As pessoas se afinizam. Se afinizam, e talvez essa é a grande beleza da religião de Umbanda. E eu acho que isso, durante muito tempo, eu fui um cara muito intolerante durante muito tempo, que eu falava, não, a Umbanda é uma só. Eu sou totalmente hoje contrário a isso, porque eu acho que toda vez que a gente fala que a Umbanda é uma só, a gente tá simplesmente passando por cima sobre vários cultos. A Umbanda não é uma só, existem várias Umbandas. E eu acho que a gente tem que respeitar todas. Exato. Porque eu acho meio errado, igual, por exemplo, cara, a gente tem que falar disso, porque a Umbanda Molocô, ela é uma Umbanda que ela é a menos respeitada, se bobear. Eu acho que ela só não é menos respeitada no meio umbandista do que os coitados da Umbanda traçada. Com todo respeito à Umbanda traçada. Porque as pessoas ficam, não, Umbanda Molocô não é Umbanda... E a maioria dos cultos que a gente tem na Umbanda vem da Umbanda Molocô. Já começa por aí. Sim, vem dessa cultura, de fato. Qual que é o problema? Por que eu não posso falar que aquilo também é Umbanda? Sabe, eu acho que as pessoas hoje se preocupam muito em ditar uma regra, buscar... isso eu acho mais louco ainda. Umbandista querendo buscar pureza em algo, sendo que a nossa religião não é... O Brasil não é puro, o Brasil é miscigenado, a beleza tá ali. E a gente começa, não, porque a pureza do orixá... Porque o orixá não pode a imagem branca. Aí o outro terreiro fala, não pode a imagem africana. Aí o outro terreiro fala que sacrifício animal é errado. Aí o outro terreiro fala que se você ler livro dos espíritos é errado. Cara, esse é o cenário que a gente vive. E sabe quem sofre com isso? É o novato. Sim. É o neófito, aquele que está chegando agora. É ele que vai sofrer com isso. Em vez de a gente acolher, a gente está distanciando essas pessoas. Então, cara, o seu discurso tem que ser de paz. O seu discurso tem que ser de acolhimento. O seu discurso tem que ser de bom trato com os outros. Eu me apego a isso na internet. Eu não falo um A de alguém. Eu tenho a minha opinião sobre todas as coisas, sobre todo mundo que está em volta do meu trabalho. Mas eu não falo um A dessas pessoas nas redes sociais, nas mídias. Por quê? Porque você está ocupando um espaço que você poderia estar agregando na vida de alguém falando dos outros. Você fala, cara, talvez essa pessoa não tenha mais nada para falar. Exatamente. Aquela pessoa que só fala mal de alguém, talvez ela não tenha mais nada para falar, não tem nada a oferecer. Por isso que ela tá oferecendo só aquilo. Cara, tem muito a ver isso. Eu falo muito isso aqui no canal. O meu tempo hoje, é difícil eu parar um tempo e falar, é difícil ter um tempo livre. Pessoalmente falando. Sim. Aí você fala assim, eu vou parar um tempo pra fazer uma live ou pra fazer um vídeo pra falar mal de alguém? Não. Eu pego esse tempo, eu vou tentar falar de alguma coisa pra agregar. Exatamente. Por que eu vou usar o meu tempo pra atingir alguém ou pra atacar alguém? Pode ser até para agregar ou para se divulgar, seja qual for o seu interesse.
para agregar ou para divulgar, mas que seja uma coisa que só beneficie ou prejudique você. Não outro, né? Não outro. Eu acho, eu vou falar, eu fico bem temerário com a Umbanda hoje em dia. É um cenário complexo, mas você sabe que como dirigentes a gente tem uma responsabilidade, que é olhar para aquele que está buscando orientação. Eu não olho, a gente conversava sobre isso nos bastidores, né? Eu não olho para aquele que está causando confusão. Eu não olho para ele. Eu nem sei onde ele tá, onde ele mora, o que ele come. Talvez passe no Globo Repórter aí, a gente vai saber. Mas num primeiro momento eu não tenho nem noção quem é o cara. O que ele tá falando, de onde tá vindo. Eu só me apego tô vendo essas pessoas que estão buscando aqui, é a elas que eu vou dar o que eu tenho para oferecer. É exatamente o meu foco. Então por isso que já passei por situações diversas de haters, de pessoas que vêm para falar mal, que vêm para criticar. Falo, cara, olha, o que você vai ter de mim é um bloqueio das minhas redes sociais e nunca mais vai me ver. Então, assim, puxa, então que pena. Tchau, é isso que acontece. Que pena pra ele, que alegria pra nós. Né? Exatamente. Pela minha saúde. Eu sou a mesma coisa. Eu tenho as minhas convicções políticas e partidárias até, que são bem contrárias ao atual governo, mas enfim, e eu simplesmente na minha rede social eu tiro todo mundo que é contrário. Eu falo assim, por quê? Porque eu quero criar a minha bolha, eu quero ter minha paz. Sim, a minha paz. Cara, a paz não tem preço. Exatamente. O cara não gosta de mim? Beleza, bloqueia. Acabou. É simples hoje, a rede social é tão simples. Mas você acha que a Umbanda lida bem com a internet? A internet é aliada da Umbanda ou não? Cara, essa é uma pergunta muito difícil. Eu acho que 50% e 50%. A gente está dividido entre é uma linha muito tênue entre aquilo que nos fortalece e aquilo que nos derruba. Né? A internet, ela é o ponto que hoje nos fortalece, mas também é o ponto que nos derruba. Então, a gente está num momento de muita mistura de informações, todo mundo tem liberdade para falar o que quiser, todo mundo tem liberdade para fazer o que bem entender, e esse é um grande problema, porque... E se isso ganhar corpo? E se essa besteira, e se essa maldade, e se essa má intenção ganhar corpo? Né? É isso que vai ser propagado em nome da Umbanda. Então hoje a gente vive numa linha muito tênue entre o que é bom e o que nos fortalece e o que é ruim que nos prejudica. Então eu uso para aquilo que eu sei que vai agregar. É a minha preocupação, mas infelizmente não é a preocupação de todo mundo. Eu creio que o umbandista, aquele que está chegando na Umbanda, ele também não sabe onde pesquisar. Ele não tem uma fonte, ele não sabe qual a referência que ele vai buscar. É interessante que, numa caixinha de perguntas que eu abri no meu Instagram, perguntaram assim, Alan, orixá incorpora? É complexo, eu não sei qual é a sua opinião sobre isso, tá? Mas eu vou dizer exatamente o que eu respondi. Sim. Eu falei, olha, orixá, na minha doutrina, incorpora. Tá tudo bem. Mas é normal que em alguns terreiros o orixá não incorpore. E tá tudo bem também. A pessoa falou, meu Deus, eu tô chegando agora, então no meu terreiro fala que não incorpore, e aqui você tá falando que incorpora. No meu também acho que incorpora. Então é muito complexo esse universo, porque a pessoa hoje, com quantidade de informação, sem saber o porquê das coisas, acaba se vendo mais perdida do que direcionada. Eu fico muito feliz quando alguém entra num terreiro, quando uma pessoa dessas que são curiosas da internet decide entrar num terreiro, decide fazer um curso. Por quê? Porque ela vai começar a aprender de forma segmentada. Mas eu não seria um bandista hoje. É muito difícil. É muito difícil. Porque o que você falou no seu discurso, contando a sua história, que é muito parecida com a minha, e é importante a gente ressaltar, lá nos anos 2000, quando a gente começa junto, que você começa em 2001. 2001, né? 99 eu pisei no terreno pela primeira vez, em 2000 eu visto branco. 2000. Eu visto branco em 2002, 2 anos depois. É na época que o Orkut nem tinha começado direito. E a gente vem de uma época onde, assim, o que os nossos dirigentes falavam era uma verdade absoluta. Exato. Eu não me vejo um bandista começando hoje, porque hoje, se eu chego e falo assim, como acender, ou melhor, quem é Oxalá? Aí você vai pro YouTube, você tem 10 dirigentes explicando Oxalá de uma forma diferente, os 10, cada um falando de uma oferenda de... Como é que firma anjo de guarda? Um bota mel, outro bota água, outro bota quartinha, outro bota vela branca. E não é uma crítica, mas é um apontamento. Se eu fosse um cara novo, eu nunca entraria numa religião dessa. É muito difícil. Eu falei assim, mas peraí, qual deles está certo? Porque se um tá certo, os outros estão errados.
Então a gente vive um momento bem difícil pra quem quer entrar na religião, porque o cara vai entrar numa religião que ele fala assim, não sei, igual você falou. Uma vez me perguntaram numa caixinha, quantos orixás tem na Umbanda? Falei, não sei. Depende. Depende, a resposta é Se essa. você for de Umbanda Sagrada, são 14. É. Se você for de uma Umbanda, talvez ali ligada ao primado, são 7. Se você for de uma Umbanda kardecista, porque temos várias, não tem nenhum. A Umbanda crística lá do Padrinho Jurá não tinha nenhum. Se você for na minha casa, nós temos 11. 12. Ou 100 ainda, 12. Quantos orixás você cultua? Então cultua em torno de 11 também, 11, 12. Você A gente entendeu como é difícil? entende o panteão 16 orixás, né? Em estudo eu falo dos 16. Sim, eu também. Mas na prática eu trago 11 pro nosso O culto. Carlos Bubi, da Umbanda Guaraciara, Aham. ele cultua 21. Pois é. Aí você fala assim, e aí? Todos eles são Umbanda. Todos são Umbanda. Exatamente. Não sei quantos orixás tem na Umbanda. É difícil pra gente. É difícil, depende, né? Essa é a verdade. Então a gente vive um cenário complexo para quem tá entrando agora. Então quando eu tô na internet, compartilhando informação, conhecimento, eu sempre digo assim, ouça o seu pai de santo. Cara, se você escolher fazer parte de um terreiro, ouça o seu pai de santo. Ele é a voz absoluta na sua vida mediúnica espiritual. Seu pai, sua mãe é a pessoa que vai te direcionar, é a verdade dele que você tem que seguir, não é... Isso é muito bom falar. Cara, não é a outra verdade, porque se você começar a pegar o que lhe convém de cada um, pode ser que você crie uma bola de neve negativa no seu caminho. E assim, entrou no terreiro, pai, por que da vela? Ele vai te responder. A questão é que as pessoas não respondem. Não é porque o pai de santo não tem curso, não é porque o pai de santo não tem um canal no YouTube. As pessoas não perguntam também. Pois é, que ele não sabe o que ele faz. Cara, isso é muito doido, porque você deve receber esse tipo de comentário que eu recebo muito aqui no canal. Pai, passei com um caboclo e o caboclo mandou eu acender uma vela verde na pedreira. O que eu faço? E a minha resposta é sempre essa. Meu irmão, o dia que eu souber mais que um caboclo, se o caboclo mandou, você não tem que perguntar. E, por favor, Só gente, faz. não façam isso. Não façam. Vai lá e faz. Se o seu pai de santo mandou você fazer uma firmeza, não é o... Eu não conheço a pessoa, você também não conhece. Como é que você pode chegar e falar, não, o pai de santo do cara tá errado? Não. A gente tem que também parar com isso, que as pessoas fazem isso. Totalmente. Porque é um grande desrespeito. A gente não conhece a espiritualidade da pessoa a fundo. Mas eu falo. Como é que você acha que qual que você acha que é a saída pra isso? Tem saída? Cara, eu acho que para quem os comunicadores da religião, né, me incluo você, incluo todos os outros que estão fazendo trabalho na internet, é lembrar sempre que a voz ativa na vida daquele indivíduo é o terreiro. Porque é o terreiro que ele faz parte. Porque, se ele faz parte de algum, pelo menos, né? Porque se a gente fala coisas que são opostas, às vezes, ao terreiro que o indivíduo faz parte, isso gera mais confusão e gera mais afastamento da espiritualidade dele, assim, do caminho que ele tinha que desenvolver. Se você escolher um terreiro, siga aquela doutrina, siga aquele fundamento, siga aquela filosofia. Então, assim, se isso um dia vai ter solução, eu acho que não. Assim, se um dia isso vai ficar de forma linear, vai ser fácil lidar e vai ser tranquilo, eu acho que não. E se a Umbanda fosse segmentada, o que você acha? Ela é um pouco. Mas oficialmente, que eu falo isso, tem muito paciente que fica bravo comigo. A mãe Priscila mesmo fala pra mim que eu sou louco quando eu falo disso. Mas eu sou a favor que a Umbanda se tornasse como as igrejas evangélicas. Seria incrível, mas quem conseguiu fazer isso são algumas umbandas. Né? A Umbanda esotérica fez isso muito bem. Né? Onde você tem lá um padrão para se praticar, de se enxergar, de uma doutrina. A Umbanda Guaraciana, né? do a própria Carlos Umbanda Bubi, Sagrada, né? Se a você Umbanda for Sagrada. toda casa de Umbanda Sagrada, tem aquele perfil. tem a sua diferenciazinha, mas tem aquele o seu perfil, tem um padrãozinho. Você não acha que isso era bom pra nossa religião? Isso é maravilhoso. Você já pensou em montar uma Umbanda De forma nenhuma. Eu não acho que eu preciso definir um nome pro que eu pratico. Por exemplo, as pessoas perguntam, que Umbanda você pratica? Eu pratico Umbanda. Nossa, eu odeio essa pergunta. Eu pratico Umbanda. A Umbanda que é conduzida pelos espíritos da minha casa é essa Umbanda que eu pratico, somada à minha vivência na Umolocô, somada à minha bagagem nas outras Umbandas que eu pude estudar e conhecer. Mas essa é a minha Umbanda. Mas eu não preciso nomear, tá? Eu até estou vendo alguns movimentos na internet de se nomear algumas vertentes novas. Eu não gosto muito, mas eu acho que é válido sim haver um segmento. Na minha casa, quem estuda comigo entende que aquela é a minha forma de pensar e aí meus filhos pensam como eu. Eu proponho isso. Olha, gente, se você está aqui dentro, desenvolva essa capacidade de raciocínio para você pensar como eu estou pensando, porque é o que vai fazer dar certo a nossa relação. Você pode estudar em outros lugares, você pode conhecer outros temas, outras
abordagens, mas entenda que o que a gente está fazendo aqui é o que dá certo aqui. A prática é essa. A prática é essa, sempre. Então, mas eu não penso em nomear o que eu faço, entende? Assim, tipo, Umbanda barbieriana, sabe? eu vou te contar que eu já pensei em nomear. Já? Na verdade, eu já pensei em nomear, eu já pensei em tirar o nome Umbanda também. Aham. Bem sinceramente. Hoje eu já não penso mais. Mas até hoje eu só não tirei porque a mãe Priscila brigava comigo. Não vai tirar o nome de Umbanda, mas não. é lindo, tem que deixar, porque faz parte da sua história, isso daqui é muito forte. Por isso, hoje eu tenho esse entendimento, mas no começo da casa, eu vou ser bem sério, quando a gente depara com algumas coisas que a nossa religião tem, você olha e fala assim, cara, eu não quero ser equiparado a isso. Igual, por exemplo, festa de Iemanjá. Cara, toda festa de Iemanjá, eu volto numa tristeza, porque eu olho aquele monte de sujeira e falo, cara, essa não é a religião que eu pratico. Eu não consigo conceber isso. Sabe, eu respeito, entre aspas, né, algumas coisas, mas, por exemplo, eu não consigo respeitar o barquinho de isopor. Claro, eu não acho aquilo legal. Eu também discordo, entendeu? completamente. Então são momentos que eu falo assim, caramba, cara, falta ainda, eu acho que um pouco para um bandista. Mas é um trabalho, mas é um trabalho de formiga, na verdade, É. porque eu creio que as pessoas estão se conscientizando. Hoje muito mais. Sabe que, por exemplo, eu ensino muita coisa de Exu. Tem coisa de Exu que eu ensino e eu falo, olha, você tem que deixar isso aqui numa encruzilhada, por exemplo. E aí eu falo depois que tem que recolher. Se você deixa na encruzilhada, você passa lá depois para recolher. Aí é um compromisso que você sela com aquela oferenda. Mas deixar na encruzilhada é parte de alguns processos que eu entendo. Sim. E aí tá tudo bem. Quando eu falo de deixar na encruzilhada, as pessoas hoje me cobram. Falam, mas é para poluir a rua, é para poluir a natureza? Então sabe que é interessante que as pessoas mesmo, elas já estão se educando nesse aspecto. Eu creio que daqui para 10 anos, a gente vai ter muito menos agressão à natureza do que a gente tem hoje. Com certeza, o cenário das festas de Iemanjá é ainda um cenário muito de pessoas que talvez estão habituadas a uma tradição e ainda não se permitiram raciocinar. Eu acho que isso é importante, se permitir evoluir, né? Nós estamos numa sem religião dúvidas. de evolução, né? Sem É uma dúvidas. coisa que eu brigo aqui no canal que fala assim, não dá pra ser um bandista conservador. Não cabe. É. Não, eu sou um bandista conservador. Pô, não, cara, não dá pra ser você um bandista precisa conservador. se permitir mudar, tá? Porque os tempos mudaram, as necessidades mudaram e a gente tem consciência hoje que aquele barquinho de isopor vai ficar pelo menos 8 anos na água. Aquela garrafa de vidro de champanhe fica no mínimo 200 anos, né? Então, quer dizer, o período daquilo se degradar é muito grande. A gente se conscientizou disso. Então, eu creio que essa informação está chegando nas pessoas gradativamente e o bandista vai começando a ter um cuidado. Eu faço minha festa de Iemanjá em Peruíbe. Então, eu faço longe da muvuca. Apesar que hoje Peruíbe já está ficando já mais aglomerado também. E a gente faz a festa lá, o nosso ambiente fica limpo e eu percebo que os outros terreiros em volta também estão tendo esse compromisso. Eles levam seu saco de lixo, levam o seu rastelo para no final varrer toda a sujeira, Isso não é deixar... importante. Cara, eu acho que essa conscientização está acontecendo. Eu acho que a Eu gente acho que é um tá trabalho de caminhando, formiga. né? É um trabalho de formiga. Mas é gradativo, tá? Enxergando por um lado positivo, eu creio que daqui para 10 anos, muita coisa vai mudar. Você vê, na minha casa, isso a gente já faz algum tempo, tinha uma médium na minha casa, que uma vez ela chegou, porque na minha casa quem comanda é um caboclo. É um caboclo de Xangô, que é o caboclo que é o chefe da minha coroa, que é o seu Itaguruçu. E o seu Itaguruçu, ele não gosta que polua Itaguruçu? nada. Itaguruçu. Que nome legal. Ele- Interessante, né? O seu nome é um nome bem de tradição, Sim. né? Um nome bem de raiz. Hoje em dia os caboclos é tudo pena, flecha, né? É difícil você ter caboclo com nome... Mas eu falo pra você que quando eu descobri o nome, eu não fiquei muito feliz. Que eu falei, poxa, não podia ser um nome conhecido? Não, mas é maravilhoso. É Hoje eu legal entendo. assim. Hoje eu entendo Mas assim você já buscou o também. significado desse nome, Já. não? Já? É Pedra Grande Encantada. Que legal, incrível. Pedra Grande Porque antigamente os caboclos tinham esses nomes, né? Tinham Sim. nomes de culturas tupi. E o entre caboclo outras. do meu pai de santo já nem tem um nome assim, né? Porque o caboclo do meu pai de santo era Aribóia, que é um nome já mais conhecido. É mais conhecido, mas ainda assim tem a ver com esse Sim, universo antigo. Sim. Hoje é tudo É, o que eu 7 falei, né? flechas, Minha pena raiz branca, pena dourada, 7 penas, Sim. é tudo o mesmo nome. Não é uma E crítica também, na verdade. Não, sim, é mais um mas movimento que a gente está vendo de Umbanda, assim. As pessoas, elas... alguns nomes parece que vão sumindo, né? Sim. Interessante, uma certa tradição vai sumindo e outra vai chegando. É similaridade, né? Não, É. não tem jeito. E o seu Itaguruçu sempre teve uma coisa de ele não gostar que polua nada. Então, assim, a gente ia fazer oferenda, ele só deixava. Ele desincorporava só quando todo mundo já tivesse limpado as coisas. Limpou tudo, agora eu vou embora. Então ele sempre foi assim. Aí um dia uma médica chegou e fez assim: Itaguruçu, o senhor que tem todo esse pensamento de não poluir,
por que o senhor ainda aceita que a gente faça oferendas em Ipolua? Com o prato. Como assim? Os pratos de porcelana, isso polui. Aí ele falou pra essa médium, me traga uma solução. Essa média era bióloga. Um belo dia ela chega lá no centro com um prato de papelão. Solução. Ele falou, isso daí, o que acontece? Falou, na primeira chuva isso se desfaz. Que não é o laminado, é o de papelão mesmo. Tá. Na primeira chuva isso vai se desfazer. A partir de hoje só se faz oferenda assim. Legal. Então você vê, na minha casa já há alguns anos, todas as oferendas são feitas em prato de papel. Aí o cara fala assim, Incrível. não, mas Oxalá é na... A gente entende essa cultura. Uhum. Mas quando a gente vai botar na natureza, é só prato de papelão. Aonde que entrava o alguidar? Na oferenda de Exu. Não dá pra fazer um padê no prato de papelão. Quando foi esse ano, o Exu Corcunda chegou e fez assim, olha, do mesmo jeito que eles aboliram o alguidar, nós também vamos abolir. Vai fazer como? Eu vou mudar. Passou uns 15 dias antes da festa, ele falou pra nós. Todas as oferendas devem ser feitas em gamela. Em gamelas não, em cabaça. Perfeito. Vocês vão muito comprar a tradicional. cabaça, cortar a cabaça e fazer o padê lá dentro. Uhum. Eu depois fui ver que realmente no candomblé se faz Sim, o padê em muito. cabaça há muitos anos. Exatamente. E a cabaça, acabou a oferenda, ela é madeira, ela é fininha. Acabou. É um joga vegetal, tudo na é um fogueira. vegetal, na verdade, né? Aquilo ali Joga é um tudo na vegetal seco. fogueira ou deixa no mato, porque ela vai se desfazer. É. Então eu acho tudo que também é um movimento. Eu acho que o maior problema tá quando o cara não quer aceitar. Não vou. Não, qual é o problema? É. Vamos pensar, Sim, né? Vamos pensar fora da caixinha. Eu acho que a gente tem que evoluir. A sem gente fica muito dúvidas. preso no passado. E esse cenário está se atualizando. Eu creio que as pessoas vão buscando ter essa nova consciência. E daqui para os próximos anos isso vai mudar muito. Sem dúvida. Até porque o umbandista ele quer deixar um legado para os seus filhos. Né? Eu quero deixar para os meus filhos um legado. Eu quero deixar para os meus filhos uma umbanda mais consciente, uma umbanda mais amável, uma umbanda mais acolhedora, uma umbanda mais limpa. É isso que eu quero deixar para os meus. Né? Então, eu creio que um umbandista vai entendendo que ele precisa, se ele ama a religião que ele pratica, ele precisa preservá-la também. Esse chamado é o chamado pra você montar o canal ou vem antes disso? Porque você sabe que você já é um cara imortal da Umbanda. Não sei. Porque Não sei. você tem livros, você tem vídeos que o dia que você for embora vão ficar alguém aí. vai lembrar. Mas alguém vai ficar aí. lembrar, pois é. Né? Você já é um imortal pra nossa Você religião. sabe que em 2000 quando eu abro Casa de Lei em 2010, eu sabia muito pouco. Eu tinha pouquíssimo conhecimento teórico. Porque eu não abri o terreiro a partir de uma formação ou de um estudo. Eu abri o terreiro por um impulso da espiritualidade. Então tinha pouco conhecimento teórico. Eu tinha um conhecimento de um médium, que estava saindo de um terreiro e estava abrindo o seu terreiro. E aí, quando eu abri a Rádio Talk Sharuanda, eu fundei a Rádio Talk Sharuanda nesse ano, finalzinho de 2009, começo de 2010, fundei a Rádio Talk Sharuanda com o intuito de trazer pessoas para falarem de Umbanda e eu aprender com elas. Esse foi o grande intuito. Porque o Exu das Matas falou assim para mim, utilize de todos os meios que você puder para disseminar o que você aprender. Aí eu pensava, mas eu sei pouco, então eu não tenho o que compartilhar. Então eu preciso aprender. Então eu comecei a trazer pessoas para a Rádio Talk Sharuanda. A Rádio Talk Sharuanda foi o primeiro canal, então eu comecei a trazer pessoas. Tinha gente de Ifá, tinha gente de Candomblé, de várias nações, tinha gente de Umbanda de várias tradições. A gente teve uma época de 15 programas diferentes, durante o dia inteiro, assim, tinha vários horários diferentes, ao longo da semana toda. E, cara, eu escutava esses caras, escutava todo mundo e falava, putz, que incrível isso, eu não sabia, muita coisa eu já sabia e tal. E aí eu fui também aprendendo com os meus guias, aprendendo com o cotidiano, com o convívio com a espiritualidade. Então tive a chance de abrir o canal da Rádio Talk Sharuanda para os outros falarem, para eu aprender a partir deles também. Né? Então, quer dizer, o primeiro canal de comunicação foi a rádio. A rádio nasce, em seguida nasce o Estudar em Casa, que não nasce para eu ministrar curso, nasce para os outros ministrar. Então, o Estudar em Casa vem exatamente para os que eram apresentadores na rádio ministrarem cursos. E aí a gente consegue fazer um trabalho gigante acontecer, começa a crescer absurdamente. E o canal no YouTube, eu abro ele em 2012, finalzinho de 2012 para 2013, quando eu começo a publicar os vídeos. E aí ali eu já tô falando já, mas se você assiste meu primeiro vídeo... Você tem vergonha do primeiro vídeo? Sem dúvida nenhuma.
Como chama o primeiro vídeo? Pra quem Cara, eu quiser nem procurar. me lembro agora, mas eu vou ver se eu deixo isso na internet fácil. Eu tenho uma vergonha dos primeiros vídeos. Olha que só faz 2 anos. Gente, sem personalidade nenhuma, sabe? Assim, vergonha de falar. Eu tentei gravar, acho que eu gravei aquele vídeo umas 50 vezes pra sair como saiu. Eu vi a primeira pílula que eu faço, eu explico a guia das 7 linhas. Uhum. Eu explico em 1 minuto e meio a guia das 7 linhas. É mais ou menos assim. Olha, a guia das 7 linhas é porque branco é de Oxalá, vermelho. É assim. É isso. Pô, parece que eu Tava, tô... e naquele momento tá bom pra caramba. Naquele momento você fala, cara, que vídeo maravilhoso. Talvez daqui Arrebentei. 20 anos a gente vai olhar esse podcast e falar assim, puta, a gente era ruim no podcast. Exatamente. Tomara que você olhe pra trás e ache ruim. Porque é um sinal de evolução. Melhorou, né? Exatamente. Cara, mas olha os primeiros vídeos, são horríveis, assim. Eu comecei a gravar, né, com o recurso que eu tinha, celular e tal. E aí, cara, vai indo. O trabalho vai sendo constante. De vídeo toda semana, 2, 3 vídeos por semana. Aí eu vou trabalhando, vou descobrindo um pouco do público, vou entendendo o que o público quer, vou aprendendo a lidar com a parte de comunicação, vou estudar também oratória. Então eu fui estudar, porque eu nunca fui uma pessoa que era o aluno que ia lá na frente para fazer o exercício na lousa para o professor. Eu nunca gostava de falar em público. Eu nunca fui a pessoa que me colocava à frente de nada. Era mais introspectivo. Sempre fui. O mais tímido e o mais introspectivo. Então eu fui a lidar com isso. Falei, cara, eu vou ter que ser dirigente de Umbanda. Agora, quando eu me vi de frente com o terreiro, eu me deparei com essa deficiência. Falei, eu odeio falar em público. Eu não gosto, eu tô no lugar errado. Então era para mim muito maçante fazer uma preleção, era muito maçante falar com os médiuns no começo, no primeiro ano. E aí eu fui me estudar, fui me aprimorar, fui buscar recursos para desenvolver um potencial em mim que eu não tinha naquele momento. E aí eu desenvolvi isso, aprendi muito e hoje eu consigo me comunicar um pouco melhor. Mas, na verdade, eu olho para trás assim, eu falo, cara, como foi na cara e na coragem mesmo, assim. Você pensou em parar o canal em algum momento? O canal não, mas eu pensei em sair da Umbanda. Isso aí. Sair da Umbanda eu já pensei. Fechar o terreiro, você já pensou? Já. Uma vez eu fiz essa pergunta, eu tava numa live com o Adérito. A primeira live que eu fiz com o Adérito. A gente tava na live e uma pessoa perguntou assim: vocês já pensaram em fechar a casa? O Adérito falou: só essa semana? Acho que umas 3 vezes. Mas é um pensamento semanal. Se você não pensar, tá errado. É. Se você não tiver um questionamento desse em algum momento, você fala, cara, não quero mais isso pra mim. Eu já tive várias vezes. Várias. Assim, pelo menos ao longo principalmente no começo, eu relutei muito para abrir o terreiro. Eu não queria abrir aquela coisa de ter muita gente, de ter assistência, de ter médiums. Eu queria uma coisa mais introspectiva. Quando a coisa começou a crescer, e o que eu falo crescer não são centenas de pessoas. Crescer assim, quando eu tive 10 médiums na minha corrente e a minha assistência começou a vir em 20 pessoas, eu comecei a falar, putz, eu não sei se eu quero isso para mim. Porque eu comecei a ver os problemas diários, as cobranças, você cuida muito dos outros e cuida pouco de você, você começa a ver um mundo que, cara, você fala, não quero isso pra mim, não. Então eu tive em vários momentos esse ímpeto de fechar o terreiro. E quando você olha hoje que você tem mais de 100, e aí? Hoje eu tô mais maduro, então hoje em nenhuma ocasião eu penso em largar. Entende? Assim, eu me vejo exausto, eu me vejo descontente. Mas você não consegue cuidar de tudo isso sozinho. Não, eu tenho toda uma equipe hoje. Assim, o meu terreiro tem uma mãe pequena e tem uma cambone-chefe. São as duas funções que foram dadas no terreiro para organizar. Um organiza a corrente mediúnica, a outra organiza a parte de gestão do terreiro. Mas isso é uma maneira isso funciona para nós. Sim. Então tem o Bruno, por exemplo, que trabalha comigo, ele cuida da parte administrativa de algumas coisas para mim. Então tem algum... Que é o Bruno que veio aqui. Que é o Bruno que veio aqui. Sim. O Bruno é o meu braço direito, assim, que ele acaba fazendo muita coisa pra mim. Boa demais. Corre atrás de muita coisa, resolve muita coisa pra mim. Então hoje eu acabo tendo uma equipe que resolve muita coisa, sabe? Mas toda gira você tá lá. Ah, absolutamente. Isso é legal falar, viu? Porque acho que deve ter gente que vai falar assim, o Alan deve vir uma vez por mês. Pelo Skype. Eu entro pelo Skype. De Cancún, as pessoas acham que eu tô em Cancún, aí eu abro o Skype e falo, gente, tudo bem. Mas isso eu tenho certeza absoluta que as pessoas acham. Cara, eu tô em toda a gira, pelo amor de Deus. É nada, ele tá lá. Imagina, meu terreiro não tem aquele status de pai de santo lá, que pai de santo lá no terreiro fala, a gente é igual a todo mundo, aqui dentro tá todo mundo no mesmo barco. Não, se eu tropeçar, todo mundo cai, se você tropeçar, eu caio também. E de filho de santo com você, nunca teve o cara que falou assim, caramba, pô, eu sou filho do Alan, deve ter umas carteiradas. Tem uns egos, não, tem uns egos, tem ego, né, minha casa tem um pouco disso às vezes.
O médium, às vezes, tem um pouco de ego, né? De fazer parte, pô, eu faço parte do Casa de Lei, que não é porcaria nenhuma. É que é apenas mais uma casa. É mais um né? terreiro, entende? Sim. Mas tem um pouco disso. E também tem os médiums muito ciumentos. Então, queria ter uma proximidade com você, mas não tem. Aí vê o outro tem, sabe? Assim, E não tem médium que confunde também? Filho de santo que entra na sua casa porque acha que vai ser... Porque ele não tá sendo filho do Alan youtuber, ele tá sendo filho do Alan dirigente. totalmente. Muita coisa. Muita coisa. Quando ele entra no terreiro e vê que o Alan é um pai de santo normal... Muitos amam, porque é um outro lado maravilhoso que é surpreendido, mas muitos falam, peraí, eu achava que o Alan andava com uma câmera embaixo do braço. Sei lá. Cancún. Em Cancún. Não, cara, então, na verdade, tem muita gente que fala, eu acho que cria uma expectativa e chega lá, eu sou um pai de santo como todos os outros. Mas entrega o jogo, você é um pai de santo chato? Cara, não tanto, viu? Eu deveria ser mais, eu acho. Você é mão de ferro? Eu acho que eu sou bem... Eu sou firme nas minhas decisões, assim. Eu sou bastante firme nas minhas... Filho de Ogum, né? Um filho de Ogum não deixa passar batido. Impulsivo? Já fui mais. A maturidade, eu acho que desenvolve essa... Eu falo que existem dois filhos de Ogum. O filho de Ogum e o filho de Ogum que já aprendeu. O filho de Ogum aperfeiçoado. É. Eu sou filho de Ogum que já passou por essa fase. Mas eu tive muita impulsividade na minha vida. Eu tomei muitas decisões, assim, da noite pro dia. Sabe? Chutava o balde. Mas na minha casa a gente tem uma relação muito boa, assim. Acontece que os médios às vezes têm medo de falar comigo. Eu imagino isso. Tem medo. Interessante que, assim, até as pessoas de fora, né? A gente conversando nos bastidores, você falou, Sim. pô, não sei se eu chamo o Alan ou não chamo pra estar aqui, porque, né, o Alan deve ser metido, o Adérito... Cara, você sabe que uma vez o Adérito... é sua fama, né? Você sabe Minha disso. fama, né? obviamente. É sua O Adérito fama. uma vez pegou e... Não vou falar muito, não posso falar muitos detalhes aqui, porque senão vai comprometer pessoas. Mas fizeram um evento na internet... Chamaram vários pais de santo numa mesa. E aí o que aconteceu? O pessoal começou a comentar embaixo do vídeo. Cadê o Alan? Cadê o Alan? Já que tá todo mundo do YouTube, cadê o Alan? E aí o pessoal, o responsável por esse evento correspondeu o seguinte. Ah, não, o Alan foi chamado e não aceitou o convite. Então eu fiquei com estigma naquele grupo de que eu sou o cara mala. De que eu não me misturo. Aí o Adérito me ligou, o Adérito é afrontoso, assim, o Adérito me ligou e falou, pô, a gente não se conhecia. Ele me ligou e falou, pô, vem cá, cara, você não foi na parada lá que ligaram pra você, chamaram, pô, foi uma da hora. Já foi o filho de Xangô tirar satisfação, né? Comigo. Aí eu peguei e falei, ó, peraí, fala baixo primeiro, mas assim, o que é que me chamaram que eu não tô sabendo? E aí a gente, de repente, teve uma... O seu primeiro contato com a Adélio foi uma pequena rusga, uma pequena briga. Foi uma pequena discussãozinha. Ele chegou assim, aí ele foi no meu terreiro nesse dia. Nesse dia ele foi no meu terreiro. E a gente teve ali uma... Isso foi pessoalmente? Pessoalmente. Ele chegou assim, pô, você é um metido, cara. Os caras te chamam no negócio. Eu falei, peraí, me chamam aonde? A primeira vez que o Adélio foi no seu terreiro, ele falou isso? Foi, abriu o peito assim, ó. E me afrontando na minha casa. Falei, não, pera um pouquinho aí. Falei, peraí, não é assim que as coisas aconteceram, não. E aí, cara, a gente se tornou amigo naquele dia, né? Porque eu expliquei pra ele o que aconteceu. No final das contas, não me chamaram. Aí quiseram me colocar de mala, contraponto. Mas você sabe que na minha casa tem filhos meus que têm medo de falar comigo, assim. Então, porque me acha famoso. Então, pô, o Alan é inacessível. Pô, eu sou seu pai de santo, ô criaturinha. Tá vendo, filho? Meu amor. Filho espiritual que me acompanha aqui, que deve estar assistindo nesse momento esse podcast, não tenha medo de falar comigo. Tem filho espiritual que tem medo de falar comigo. Pega esse feedback. Mas você sabe que quando... É o que eu falei, a fama rola. E eu sei que rola, não tem jeito. A fama que rolava sua era, não, o cara é metido. E aí eu falava pra Priscila, pô, mas não tem jeito de ser metido, cara. As pessoas falam sem conhecer. Aí, pra você ter uma ideia, antes de eu chamar o Bruno, que eu nem chamei o Bruno pra te chamar. Uhum. Chamei o Bruno porque eu achei legal. Quando eu vi que... Porque até então, eu achava que você que estava à frente da editora Mariô. Uhum. E aí, eu tenho muita vontade de publicar o livro do Pai João, que aliás, já está com o Bruno, fica o spoiler. E aí eu falei, não é o Alan que tá na frente, é o Bruno. Eu falei, vou conversar com ele, vou chamar ele. Sim. Que eu vi que ele fala bem, que eu vi a live dele Sim. com o PH. Eu falei, vou chamar ele, quem sabe eu não consigo conversar, a gente vê de editar lá, publicar lá na Mariô. Aí chamei ele. Aí de lá que eu sabia que de lá que eu soube que ele era do seu centro, tal, não sei o que. E aí ele falou, não, ele vem e tal. Porque até então, eu já tinha conversado isso com a Priscila. Eu falei, é que eu não sei que dia que o Alan está no terreiro dele, que eu vou lá bater na porta dele. Falou, oi, eu sou o Pai Léo, quero convidar você. E eu sabia que você ia aceitar. Totalmente. Porque eu acho que é isso que as pessoas não conseguem entender.
Eu não consigo entender pai de santo que se distancia. Nós não podemos nos distanciar, é nosso trabalho. Exatamente. Eu acho que o trabalho do sacerdote, voltando de novo naquela sacerdote da Maria Mulambo, ela te abraçou. E a gente tem se distanciado muito das pessoas. E isso não funciona na nossa religião. Pois é. E as pessoas... E o pior é assim, criam um mito que você fica distante das pessoas sem ninguém saber. Pois é, exatamente. Isso é extremamente prejudicial, porque eu poderia fechar muitas parcerias, ter muitas amizades, que eu não tenho porque, assim... Você vai ter que fazer a camiseta. Ninguém Sou me um chama. cara legal. Sou um cara legal, vou fazer essa Uma boa camiseta. camiseta. Hashtag sou um cara legal. Hashtag sou um cara legal. Caraca, Me procure. Exato, me procurem. Aceito convites, eu vou colocar algumas coisas assim. Mas é meio doido, né? Mas acontece. E dentro do meio, na verdade... Ah, de camiseta? Ah, ele tá me falando... Falando em camiseta... Vou aproveitar e vou dar o de presente. Falando em camiseta, nós temos como patrocinador o Eparrei. Eparrei Camisetas, que tá aqui. Que faz camisetas personalizadas. E aí eu falei pra ele, cara, eu vou... Mas também, né? Eu falei pra ele assim, que cara, ele é muito seu fã. O Bruno. Ele é muito seu fã mesmo. O sonho dele é levar você no podcast dele. Bora! E eu falei, vou fazer uma surpresa pra ele. E aí ele falou pra mim, mas quem é? Eu falei, não posso te falar quem é. Eu falei, só quero que o cara é filho de Ogum. Aí ele, pô, mas me fala quem é. Aí eu não tinha o que responder, eu respondi pra ele, não, o cara pediu pra não falar quem é. Pô, agora você queimou. É brincadeira, Bruno. É brincadeira. Ele não é metido. Você acabou de me queimar com o Bruno. Não, então, não, é a brincadeira, Bruno. Ele não pediu nada, é eu que não pedi quis te nada, falar Bruno. pra te fazer surpresa. O cara é uma estrela mesmo, né? Mas, ó, Obrigado. é um presente seu pra você da Eparrei. Espero que você goste. Posso abrir aqui? Pode. Eu espero que eu tenha acertado o tamanho. Cara, eu gosto de camiseta larga, eu gosto de então camiseta soltona mesmo, tá tudo certo. Adorei. É que você é um cara corpulento. Mas eu gosto de camiseta larga mesmo, assim. Mas perfeito. Pô, espero que você goste, ó. Cara, que linda, hein? Macumbe-se. Linda, É bom linda. se macumbar. Maravilhoso. Valeu aí, Bruno. E aí, ó. Já faça, Bruno, a camiseta. Sou um cara legal. Faça que eu vou usar em todos. Vou divulgar essa camiseta. Eu vou ser o cara que mais vou andar na rua, no meu canal, só vou filmar com ela. É legal a gente falar isso, porque eu acho que as pessoas nos colocam nos pedestais. Eu tenho muito menos inscrito que você, mas muita gente já me coloca num pedestal. E é um pedestal que, cara, eu nunca pedi pra estar nesse pedestal. Você pediu pra estar nesse pedestal? Não. De forma nenhuma. E as pessoas colocam. Não, porque o Alan, pô, cara, é uma pessoa normal e... Exatamente. E vamos que vamos. Exatamente isso. E não tem nada de diferente. A gente pega uma pessoa, eu gosto muito de falar isso, cara, eu dou muito curso em lugares fora de São Paulo, né? E quando eu tô num lugar, eu falo assim, um pai de santo que tem um canal no YouTube, um pai de santo que tem um podcast, um pai de santo que faz um trabalho na internet, ele não tem nada de melhor do que o pai de santo que não tem nada disso. Sim. Cara, então não fique se apegando ao que os seus olhos estão vendo, a essa coisa de deslumbre porque se comunica ou porque tem um canal, porque tem... Cara, isso não significa nada. As pessoas às vezes vêm e falam, pô, mas você... É muito interessante, né? A pessoa vem e manda uma mensagem assim. Alan, meu pai de santo mandou fazer tal coisa. Eu faço ou não faço? Isso acontece demais. Todo dia. Demais, é uma afronta quando vem. E eu respondo normalmente no Instagram em áudio, com bronca, sabe? Eu falo, meu irmão, pelo amor de Deus, como você me pergunta uma coisa dessas, cara? Você tem que fazer, é seu pai de santo. Não, mas é que você tem mais experiência. Eu falei, não, você acha que eu tenho mais experiência. O pai de santo do cara tem 70 anos, né? Cara, você acha que eu tenho mais experiência porque eu tô na internet. Isso não significa experiência, não significa maturidade, não significa nada. Isso considera números. Quando você for entender, quando Umbanda não tem nenhuma relação com números. Zélio de Moraes não tinha um canal no YouTube, você entende assim? É a diferença que as pessoas falam do Zélio e do Pai Benjamin. O Pai Benjamin, ele deixou todo um legado, ele até dava cursos, né? O primeiro curso dele, da Tenda do Caboclo Mirim. O Zélio não deixou nada, o Zélio não deixou livro. Por quê? Porque o Zélio não levou o sacerdócio dele para estudo, levou o sacerdócio dele para prática da caridade. Exatamente. Agora você vai falar, o Zélio é melhor ou pior que o Benjamin? O Benjamin é melhor ou pior? Todos têm o mesmo valor. Exatamente. É simples. O Benjamin, ele já tinha uma grande carga espírita. Sim. De doutrina, de filosofia, de estudo, de algo segmentado, bem estruturado, sistematizado. Então, assim, para ele pegar a doutrina dele e transformar isso em um estudo, era simples, porque era um cara estudado. O Zélio era um cara simples também.
né? Então tinha pouco intelecto para poder desenvolver ou explicar o que ele fazia. Sim. E não significa que ele não sabia o que ele fazia. Não significa que ele não era inteligente, que ele não era sábio. Então as pessoas confundem muito isso. E eu acho que é legal a gente falar disso. Vamos para alguns quadrinhos. Mas, Priscila, eu vou te pedir que eu não peguei folha. Preciso de folha. De papel. Por favor. Ah, tá aqui o bloquinho. Ah, mas Priscila tinha deixado aqui. Tinha deixado? Vou falar que tinha para te dar esse tento. Bom, aqui nós vamos para o nosso primeiro quadro que nós temos aqui no nosso podcast. Temos alguns quadros. Vou deixar aqui o salgadinho. Você gosta de ser salgadinho? Gosto. Você sabe que são pessoas diferentes que gostam de ser salgadinho. Que eu também adoro esse salgadinho. Adoro, desde criança. criança. Eu acho que a Uma Chip só vende pra nós esse salgadinho. Sem dúvida. Que eu compro... Esse aqui é tática. Esse salgadinho que chama Stinks. Isso é tática. Que eu compro pra ninguém comer comigo. Só você come. Só eu como. É maravilhoso, a ideia é perfeita. Isso é ótimo. Aqui nós temos, ó, pode dar uma misturada aí. Todas essas bolinhas aí foram pessoas que vieram aqui. E elas não sabem que você ia responder. Você vai responder uma pergunta aleatória. Tá. Pegue uma. Essas aqui nem são tão polêmicas, pelo menos algumas. A pergunta da Juliana Farina. Como você descreveria Deus? Você viu que não é nada polêmico. Nada polêmico e também nada fácil, Nada né? fácil. Nada fácil. Pergunta que eu precisaria pensar uns 10 anos aí pra responder. Cara, eu acho que Deus não é definível, né? Eu, inclusive, assisti uma vez uma entrevista do pastor Henrique Vieira. Já ouviu falar desse cara? Sim. Genial, ele. Inclusive, eu tive uma oportunidade de um encontro com ele na Bienal do Livro do Rio. A gente palestrou junto. E ele é genial, genial. E ele fala pro Lázaro Ramos exatamente isso, né? Quando perguntam pra ele quem é Deus, ele fala, se eu conseguisse explicar Deus, Deus não seria Deus. Porque Deus é inexplicável, Deus é um sentido, é um sentimento, é um estado de espírito, Deus não é um objeto que você define, sabe? Então, eu entendo Deus exatamente como algo, como um estado de espírito. Eu creio que é uma força, é uma energia, é um impulso interno, é algo inexplicável. Como a primeira resposta do Livro dos Espíritos, né? Essa é a resposta. Que sem Deus dúvidas, e sem é dúvidas. isso, né? Sem dúvidas. Mas ali existe um conceito mais bem definido, Sim, né? sim. Mas na minha concepção pessoal, entendo Deus como algo que não se explica. Entendo algo acho. como algo, não como um homem, uma mulher, uma figura em si definível. Os judeus, né? Os judeus ortodoxos creem num Deus assim, tanto que não se fala nem o nome dele, né? Eles têm uma palavra que quer dizer o inanimável por causa disso. Porque Deus é indefinível. Pois é. Eu também. Mas você tem alguma coisa assim, pessoal sua, que não tem nada a ver com banda? Tipo, eu adoro Ganesha. Você tem alguma coisa sua? Com Jesus. Cara, eu sou muito cristão. Eu tenho muito forte comigo a Jesus em si. De assistir Paixão de Cristo. De assistir Paixão de Cristo e chorar. Eu adoro. E chorar. Né, eu gosto de assistir, por exemplo, é muito louco isso, né? Mas assim, Aquelas novelas da agora eu tô Record. revelando coisas aqui pra vocês. Assistia Gênesis da Record. Né? Gênesis, o cara era fã da Record. Ele tem assinado lá a plataforma deles. Não, nem pra tanto. Mas assim, eu gosto muito das histórias bíblicas, eu gosto muito dos filmes. Novelas nem tanto, porque eu acho que tem muita manipulação em alguns aspectos. Sim. Mas eu gosto. Jesus é uma figura que mexe comigo. Então, por exemplo, eu consigo ouvir um ponto de tranca-ruas e me emocionar, e eu consigo ouvir um louvor e me emocionar. Eu também. Entende? Eu sou tocado por Jesus, assim, eu sou tocado por essa coisa de Jesus Cristo. E eu gosto de separar Jesus no meu terreiro. Então eu não trato Jesus como Oxalá, eu trato Jesus como Jesus. E Oxalá como Oxalá. Que interessante. Então, por mais que a gente tenha um sincretismo, e sincretismo é uma outra discussão que existe na religião, deve haver ou não, né? Eu sou super a favor. Eu também sou, eu gosto muito, eu sou um devoto de São Jorge, especialmente. Mas eu separo Jesus de Oxalá. Então eu não olho Jesus e olho Oxalá. Eu olho para Jesus e vejo Jesus. Aquele homem que peregrinou, aquele homem que teve a sua vida, a sua experiência, compartilhou e morreu por nós. Então eu olho Jesus dessa forma e prego isso dentro do meu terreiro. Não de uma forma tão explícita, para não transformar aquele cenário num cenário muito cristão, para não confundir a cabeça das pessoas, mas o Alan, na intimidade, é muito cristão. Não, eu quase fui padre, então
Eu sou totalmente apegado nisso. Pois é. Você já assistiu o filme na Netflix do Apóstolo Paulo? Não. Assiste. É a história do Paulo preso. Vamos trocar uma figurinha agora, vocês ficam aí esperando. Mas se assiste na Netflix, é a história de Paulo. Ele tá preso em Roma, ele trocando uma ideia com Lucas, que também tá preso. E Lucas tá escrevendo o Evangelho. Olha, que incrível. E ele escreve o Evangelho segundo o que Paulo explica pra ele. É um filme sobre isso. Cara, é muito bom o filme, Extraordinário, cara. extraordinário. É muito legal. Porque o Paulo já tá velho, né? Aham. É preso lá em Roma e é bem interessante. E aí começam os conflitos, porque os cristãos estavam sendo perseguidos em Roma ali. Sim. É muito legal. Pô, Eu que gosto legal. disso também. E eu Cara, acho eu que isso amo não isso. fere nada, né? Não, Ao não fere contrário, nada, agrega. não fere nada. Não fere nada. Eu não misturo, porque essa é a particularidade do Alan. Sim. Então eu não misturo dentro do meu discurso, não quero criar Sim. nas pessoas assim, você tem que amar Cristo como eu amo Cristo, mas eu, na intimidade, eu tenho uma relação com Cristo muito profunda. Né? Então é uma coisa minha, pessoal. Pô, que Isso legal. é muito tocante assim para mim. Então eu tenho imagem de Cristo na minha casa, não representando Oxalá, mas representando Cristo Sim. mesmo, entende? Assim, então eu tenho esse Que vínculo. legal. Eu sou devoto de um monte de santo. Que mesmo a Umbanda não secretiza. São Miguel, São Francisco. Sou devoto deles demais. E a minha particularidade é o Buda, o Gautama Siddhartha. Eu Tá. adoro os ensinamentos dele, do Lao Tse. Então eu sou aquele cara que eu pego os livrinhos de mensagens de Lao Sim, Tse e vou ler. sim, legal. Isso não tem a ver com Umbanda, mas é uma Claro, coisa da exatamente. fé. Eu acho isso legal, né? E a Umbanda nos dá essa liberdade. Nos dá essa Isso liberdade. é maravilhoso. Sem dúvida. Pega outra bolinha, vai. Gostei dessas bolinhas. Vamos ver o que tem aqui. Preocupado. Foi logo na preta agora. Agora eu senti até. Preto, Obaluayê ou Mulu. Você cultua Obaluayê ou Mulu juntos ou separados? Eu cultuo juntos, mas quando eu ensino separado. Num culto de Obaluayê, eu faço referência ao Molu. Eu Tá. não canto para o Molu separado de Obaluayê. Eu canto para os dois juntos. Sim. Mas quando eu explico os dois fenômenos diferentes. O Obaluayê traz uma energia, traz um aspecto, e o Molu traz outra. Eu costumo dizer que são faces da mesma força. Sim. Faces diferentes da mesma É força. legal. Uma forma também. Pô, uma pergunta do Bruno Couto. Conhece? Pô, Bruno. O que te magoaria na religião e faria você se afastar dela? Cara, hoje, deixa eu ver. Muito difícil alguma coisa me tirar da religião. Me afastar dela, mas... Eu acho que... Eu não consigo dizer que uma coisa externa me mexeria comigo a ponto de fazer eu tomar uma decisão. Eu gostei dessa ideia das perguntas, viu? Muito boa essa dinâmica das perguntas aí. Cara, Pode parabéns. usar. Pode usar. Maravilhoso. Aqui não temos Não sei se cabe a mim, mas é uma coisa muito legal. porque Achei a porque é sacada dinâmico, boa, né? porque a pessoa vem aqui e deixa uma pergunta. Sim. E você vai deixar uma. Muito bom, vou deixar uma pergunta pesada aí. Boa. Vou deixar uma pergunta Boa. pesada. Mas assim, a gente... hoje eu não tenho nada que me afastaria de fato da religião. Não existe um fato, alguém, uma situação. Eu só me afastaria da Umbanda se eu sentisse que a Umbanda não faz mais sentido na minha vida. Então, porque eu também prego a Umbanda dessa forma. Eu prego a Umbanda não como fim, mas como meio. Então, eu acredito que a gente está umbandista. E que amanhã eu posso não estar umbandista e tá tudo bem. Eu posso amanhã não ser mais da Umbanda e vou ser feliz. Porque o que a espiritualidade espera de nós é que a gente seja feliz, que a gente encontre o nosso caminho, dentro ou fora da Umbanda. Você acha que a Umbanda pode ser... A gente tá partindo para um universalismo religioso? Eu acho que a Dentro Umbanda, da Umbanda. Umbanda é, por natureza, mais universalista, mas até me criticaram quando eu comentei sobre isso, quando eu falei que a Umbanda era universalista, né? Mas a Umbanda é universalista, porque se ela permite a influência de várias tradições em torno dela, ela é abrangente a esse Sim. ponto, né? É miscigenada, né? É miscigenada. Agora, se eu não me sentisse pleno dentro da religião, eu sairia dela. E não me sentiria culpado por isso. Porque eu não acredito que ninguém é obrigado a nada. Essa é a minha concepção na vida. Você não é obrigado a ser um bandista. Você é obrigado a evoluir. Você é obrigado a crescer. Você é obrigado a se sentir feliz, pleno, realizado. Essa é a tua obrigação nessa vida. Cara, se você tá na Umbanda infeliz, você vai pro terreiro se rastejando, você tá descontente com a vida, nada dá, sabe, assim, cara, você tá no lugar errado, na hora errada. Sim. Você tem que fazer aquilo com amor, assim, e entenda bem. E assim, essa é a minha concepção. Eu acho também, se perder o amor, eu falo isso pros meus filhos. Se perder o amor... Minha gira é de segunda. Se você chegar no domingo de manhã, de noite, ter aquela sensação que a gente tinha quando ia pra escola, né? Tocava a musiquinha do fantasma e falava, puta, não. Exatamente. Se você tiver esse sentimento, não venha.
Não venha. Qual pergunta você vai deixar Pô, pro vai pessoal? já agora sim? Já agora. Putz. Pode pegar pesado. Cara, me faz essa pergunta já então. Tá. Até o final você me passa. Tá. Vamos agora para outras bolinhas. Você viu que nós temos vários quadros aqui. É quase que o programa do Gilberto Barros. É igual, é o mesmo bigode. Cara, você parece mesmo. Alan, porra. Porra, cara. Porra. Genial. Parece Já... demais. Aí, tá vendo? Não devia Parece não, ter você tem trazido. uns traços, você tem traços. Não, A para barba com isso. loira. Eu vou virar meme, cara. Você sabe disso. Sensacional. Não fala um negócio desse. Você Os falou, caras eu falei, já é louco cara, pra me zoar. te conhecia de algum lugar, agora Porra. lembrei. Tô brincando não, tô falando a realidade. Porra, obrigado. Não sei se eu fico feliz ou triste agora. Não, ficou, pô, feliz, o cara é talentoso demais. Ah, o cara é talentoso, mas ele não é bonito, né, meu? Não, se você claro. tiver chegado assim, você tem uns traços igual do Brad Pitt, legal, Não, né? mas igual é o sério, Gilberto você Barros. parece, mas tá tudo bem, tá legal. Bom. Tem uns traços. Bom, agora ficou. Não sei nem o que falar. Pega uma dessas aí agora, que essa aí é uma prova que você vai ter que fazer agora. Tá. Tipo passo ou repassa. Acorrentado em... Lembra da música dele? Lembro. Você assistiu? Sabadaço. Até que é fácil. Cante um ponto ou uma cantiga mais antigo que você lembra. Nossa, deixa eu me lembrar. Vai pensar aí que eu vou pegar o atabaque. A gente aqui é produção. Você toca também? Eu comecei tocando, né, atabaque? Você começou tocando Sarugan? Comecei. O corimbeiro ali? Não cheguei a ser nada consagrado. Tá. Porque eu sempre toquei percussão. Adoro percussão desde Pô, pequeno. legal. E aí eu comecei a tocar atabaque até uma festa de Xangô que meu pai de Santo Livre falou, melhor você sair do atabaque. Esse é o caminho, não é aí, não. E essa aqui é uma honra, porque Sandro Luiz já tocou esse atabaque. Então depois eu falei pro Sandro, depois que você tocou esse Legal. atabaque, Aí, Sandro, ele já agora- ganhou outra força esse atabaque. Agora, O som dele ficou até bonito. Era feio. Sandro Luiz tocou igual o Midas da música. vamos Você vai lá? cantar, vamos lá. Tem um do Exu, tem o Exu Sete Liras, o Sete da Lira também, como conhecem. Que eu me lembro que quando, o primeiro dia que eu visitei esse terreiro, primeiro dia que eu visitei aquele terreiro que eu fui conhecer, ele estava manifestado, estavam cantando para ele se manifestar. E o ritmo, a pegada do ponto assim, ficou marcado para mim até hoje. Nunca mais conheci nenhum outro Exu Sete da Lira, só um naquele terreiro em si. Não era o mesmo Sete da Lira da Mãe Cacilda. Não era o mesmo. Não era o mesmo, mas a energia... A energia era incrível. Pegou, né? Pegou. Então fala assim: sou Exu, trabalho no canto, quando canto desmancho quebranto, 7 cordas tem minha viola, vou pra gira de lenço e cartola, viola é tridente, cigarro é charuto e bebida é marafo. Sou 7 da lira, derrubo inimigo com peito de aço. Sou Exu, trabalho no canto, quando canto desmancho quebranto, 7 togas em minha viola, vou pra gira de terno e gratola, viola é tridente, cigarro é charuto e bebida é marafo. Sou 7 da lira, derrubo inimigo com peito de aço. Laroê, 7 da lira. Claro, e... Eu gostei que o toque dele é os toques antigos, né? É, exatamente. Antigo, Aquele é o busca-pinga no busca-pinga boteco, no né? boteco, só tocava desse Puta, jeito. mas eu aprendi a tocar tabaco assim. E esse Exu também é uma energia linda, assim, cara. Cara, falar do seu set e a história da Mãe Cacilda é uma coisa tremenda, né? Tremenda. Eu tremenda. cresci ouvindo assim, a dona Cacilda lá era uma doida, era mentira aquilo. Quando eu fui conhecer a história, um Não, Exu cara. que ajudava 5.000 pessoas, atendia 5.000 pessoas numa gira. É. Ô, meu amigo. Aí quando um médium chega e fala, pai, hoje eu tô cansado, eu Não, e tenho era uma médium chocante, era uma médium que veio pra causar, né? Eu creio que isso acontecia muito antigamente. Sim. Existia, hoje em dia eu acho que é muito difícil isso acontecer, até por muitos fatores, mas Também aquilo acho. acontecia, aquilo era muito comum antigamente, né? Esses fenômenos, assim, entidades que vinham Mas a pra... importância é muito grande, né? E pouca gente fala dela. Pois né? é, exatamente. Eu, no curso de teologia que eu dou para as pessoas, eu faço questão de ter uma parte de falar Sim. dela por causa disso. Porque é um marco para nossa Um religião. marco, né? exatamente. É um marco. Ela é incrível. E tem uma coisa que eu fui estudar, que antes do fenômeno do seu sete da lira, os Exus não usavam capa e cartola. Ele que introduziu isso. Ele que introduziu. Ele que introduziu. Então Interessante. hoje, quando a gente vê a linha de Exu na Umbanda, né? Capa, cartola, aquele Exu mais posudo, aquele Exu que é mais europeu do que africano. Pois é.
tem a ver com o seu sete da lira. Porque antes disso eram Exus mais africanizados, vamos dizer assim. Não usavam chapéu, cartola, capas, nada disso, né? Estavam mais enraizados no orixá Exu mesmo, no catiço, né? Sim. Mais no Egum mesmo, né? Não Egum no sentido que Sim, né? sim. No Egum... É legal a gente ver Legal, isso, interessante. né? E muita gente passa por cima da Mãe Cacilda e eu acho uma grande importância. É uma baita história, né? Também acho. É uma baita história. O que tem aí agora? Agora nós vamos para as polêmicas. Vamos Aqui lá. só temos perguntas polêmicas. A Mãe Priscila fala que temos que não é tão polêmica assim. Tem nomes aqui? Não tem Ainda não. bem, né? O que você acha de... Imagina. O que você acha de fulano de tal? Queima fundango ou não pra essa pessoa? Caramba. E a fundanga tá proibida. Tamo ferrado agora. Você usa trabalho com Usa. fundanga? Eu também. Mesmo sendo proibido. A gente não usa. Não, É, e nem nas lojas vendem. É, você acha? É mentira que a gente faz círculo e bota as pessoas pra descarregar. Imagina, perigosíssimo isso. Pai de santo que vive pro terreiro tem que ter salário? Caraca. Eu falei que era Agora polêmico. pesado. Complexo. Ó, e não é mentira não, tá essa aqui, ó. Caramba, boa pergunta. Eu vou dizer o que eu penso, tá? Por favor. Não. Não acho que tem que ter salário. Eu acho que ele tem que encontrar recursos para se sustentar. Que pode estar até vinculado ao terreiro. Mas ele ter um salário do terreiro, eu não sou a favor disso. Como se fosse uma profissão. Eu sou um pouco resistente. Olha só que eu dedico minha vida à Umbanda. Então, eu tenho negócios em volta da Umbanda, tenho empresas, ministro curso, mas eu não vivo do meu terreiro. Entende? Eu não vivo do meu terreiro. Se eu tivesse que ganhar um salário do meu terreiro, não me sentiria confortável com isso. Meu terreiro não me sustenta. Ao contrário, você sustenta uma boa parte meu do terreiro. Exatamente isso. Então, eu faço hoje uma série de coisas em volta que me possibilitam viver pela Umbanda. Mas eu não vivo do meu terreiro. Então, meu terreiro não me sustenta. E como é que você lida com viver da Umbanda? Você lida com isso bem? Lido. Não tem muita gente que fala mal. Hoje eu lido muito bem com isso. Antigamente eu me sentia um pouco assim, falar terra, tem que explicar para as pessoas o que elas vão pensar. Hoje em dia, olha, que se dane o que pensam. Porque eu tô fazendo o meu assim. Porque para você fazer algo com excelência, você precisa ter tempo dedicado. Não adianta, cara. Por baixo, quanto que custa um estúdio aqui? Um estúdio aqui. Não. Chuta um valor. Normal, você vai usar 500, 600 reais. Não, mas quanto que custa o estúdio aqui? Não. O valor de agregado? equipamento. Quase 50 mil. Quase 50 mil reais. Aí você fala assim, tá, a pessoa tá assistindo um podcast nesse momento. Quem comprou esses aparelhos? De onde veio esse dinheiro? Quem investiu nesse recurso, nessa estrutura para levar para as pessoas o melhor? Em imagem, em áudio. Então é isso, cara. Quando a gente cobra num curso, quando a gente cobra numa palestra, quando a gente cobra por um produto, é sempre para levar para as pessoas o melhor. Sempre. Mas em paralelo a isso, a gente faz o que também é gratuito. Que são os vídeos no canal, esse tipo de trabalho. Então, cara, eu não tenho nenhum problema hoje em dizer quase que a minha vida integral está inserida dentro da religião de Umbanda. E é muito legal você falar isso. Porque eu acho que tem muita gente que fala muita bobagem sem saber. Sim. Né? Eu estava conversando esses dias com o Adérito, e o Adérito acabou abrindo para mim que em uma das plataformas ele tem um valor super caro. Sim. E aí as pessoas chegam e falam, não, porque o curso... Cara, vamos lá. Tem o trabalho gratuito que você falou. Vai lá, toda gira você tá lá no trabalho gratuito. Agora, qual o problema de você cobrar um valor de um curso? Eu não vejo problema nenhum E disso. pra mim isso é tão bem resolvido E que... nem de você viver desse curso. Porque é o que você falou, você já fez curso de PNL, você fez curso de oratória, você tem gastos, você tem gastos de plataforma. Você não tá obrigando ninguém. Se o médium entrar na sua casa e ele falar, Alan, eu não posso fazer o seu curso, você vai proibir ele de trabalhar lá? Não. É isso. Não, porque tem bolsa pra todo mundo. Então. Tem bolsa o tempo todo, tem médiums... Entende, assim? Pra você ter uma ideia, o Casa de Lei hoje custa 30 mil reais por mês. É aquele galpão, junto com despesas mensais, ele custa em torno de 28 mil por mês. Cara, 28 mil reais por mês, nem se os médiums pagassem 200 reais por mês, pagaria. Entende? Sim. Então, eu tenho que me virar para fazer aquele terreiro existir. Aí chega na pandemia... o terreiro não está funcionando, de onde vem esse dinheiro? Das coisas que eu faço em volta. Então, por isso que eu aprendi também a
me livrar dessa cobrança, assim, das pessoas. Tipo, o que as pessoas acham? Cara, eu mantenho o meu terreiro, eu toco a minha vida e faço isso com o maior carinho e amor. Não tô nem ligando vontade, né? pro que pensam. Eu entende? também acho. Essa é a grande verdade. Cara, e obrigado de você ter usado esse espaço pra falar isso, porque eu acho que tem muita gente que fala isso. Porque, primeiro que, eu já vou ter que falar uma coisa que é verdade, muita gente acha que só porque você também tá no YouTube, você tá ganhando milhões, que não é bem assim que as coisas funcionam. Não é bem assim. Não é bem Quem assim. ganha é o Whindersson Nunes. Ele ganha. As pessoas falam assim, mas o pai Alan tem 600 mil inscritos, só que as pessoas não entendem, porque o royalty que se ganha no YouTube é referente a os patrocinadores. E não é todo mundo que patrocina canal de Umbanda. Exatamente. O Whindersson Nunes, ele ganha lá 5, 6 dólares por 1000 inscritos. Por 1000 visualizações. Você não tem 5, 6 de RPM nem ferrando. Nem ferrando. O nosso RPM, pelo menos o do meu canal, o meu RPM, ele gira em torno de 1,10. É uma miséria. É isso. Falando nesse sentido, É isso, cara. no sentido de comparação com o Whindersson, é uma miséria de valor. Porque exatamente não se promove canais de Umbanda, não se promove anúncios, publicidade em canais de Umbanda. Mas zero preocupação nesse sentido, zero preocupação. Até porque eu me preocupo com quem tá junto, assim. Então, assim, a pessoa que quer estudar, cara, a pessoa não pensa duas vezes, a pessoa vai lá e compra um curso, ou a pessoa... Às vezes eu já dei curso de graça que as pessoas não se inscreveram. Sabe, quantas vezes você vai dar um curso de graça e as pessoas não se inscrevem? Então, assim, é um esforço que você faz também que as pessoas não valorizam. O primeiro curso cobrado que eu dei foi agora na pandemia. Agora. O curso básico de teologia de Umbanda que eu dei para meus filhos e dei para as pessoas da assistência, e há 2 anos estou dando, esse curso eu já dava no meu terreiro há 5 anos. Mais até. Nesses... Não, 11 anos eu tenho o terreiro, foi uma bobagem, há 10 anos. Sim. Desde que eu abri o terreiro. Meus filhos nunca faziam, cara. O curso era gratuito. Eu chego num absurdo, que essa história eu tenho que contar, de um filho, porque teve uma vez que eu não lembro porque eu subi esse curso numa plataforma, que era uma plataforma de graça para quem quisesse fazer. Passou muito tempo, um dia meu filho de santo, que nunca tinha feito esse curso, detalhe, meu curso era em dia de gira. Eu tirava uma gira para dar uma aula, então o cara não precisava nem ir outro dia. De graça. Um belo dia, esse meu filho de santo, que não tinha feito nenhuma aula, chega para mim e fala assim, pai, o senhor não sabe. Tô fazendo um curso de Umbanda. É. 150 pau por mês. Bom pra caramba. Naquela época, 150 era um bom dinheiro. E era caro pra época. Ele, mas o senhor não tem ideia, que curso maravilhoso. Pô, que legal. Traz um dia a apostila pra eu ver. Alan, eu juro, por tudo que é mais sagrado. Quando o cara me traz a apostila, era a apostila do meu curso, só que sem o cabeçalho e com o nome de outro centro. Mentira. Juro. Eu falei pro cara, você tá brincando que você tá fazendo esse curso? Tô. Falei, cara, peraí, peguei a apostila. Falei, você tá vendo essa apostila? Dá uma olhada. Nossa, pai, o senhor copiou? Falei, não, eu não, porque esses cursos eu escrevi. O cara tava pagando R$150 pra outra pessoa que nem era pai de santo dele, dar o mesmo curso que ele tinha na casa dele de graça. Era o mesmo, o cara só mudou o cabeçalho. Então, as pessoas falam isso de curso, as pessoas não dão valor. Não dão valor. Eu tenho uma coisa que eu não abro isso pra todo mundo, que nos cursos que eu dou, eu sempre tiro 2 ou 3 pessoas e eu faço questão de dar. Isso é uma coisa que eu fiz com a espiritualidade. Sabe aquele negócio de uma é do santo? Essa aqui eu vou pegar uma pessoa e vou dar de graça. 90% das pessoas que eu dou o curso de graça, eu dou o módulo inteiro, não continuam. Fazem uma aula, 2 e vão embora. Todo mundo que eu dou bolsa não chega no final. É inacreditável, cara. Inacreditável. E aí parece que tem um limitador também, né? Olha, não, você pode dar curso de Umbanda, você só não pode viver dele, ou não pode... Cara, da onde tem isso, cara? Não, mas é uma grande bobagem. Cara. Hoje em dia, assim, eu não dou nem ouvidos, eu nem recebo hoje mensagens desse gênero. Quando a pessoa fala pra mim assim, mas queria tanto estudar com você e eu não tenho dinheiro pra pagar o curso. Eu pego e indico pra pessoa, olha, vai lá no canal e assista pelo menos os vídeos que eu publiquei. Ou quando abrir as inscrições para os cursos gratuitos, você faça. Quantas pessoas dessa no começo você não deu bolsa, que não fizeram? Muitas. Agora o pessoal fala assim, pô, ele não me deu uma... Quantas bolsas não deu que não mas fizeram? assim, se for dar para todo mundo que pede, você... Ferrou. Mas enfim, então é muito bem resolvido nesse aspecto. Para mim não tem nenhum problema. Eu não acho muito pertinente você viver do seu terreiro no sentido de um salário. Eu não gosto muito dessa ideia. Sim. Mas o dirigente se desdobrar em torno do terreiro, assim, em torno da própria religião, para poder ganhar, ele pode abrir uma loja de artigos religiosos, ele pode abrir uma editora, ele pode ter um grupo de curimba aí, ter um grupo de curimba, cobrar, exatamente, fazer um evento, ele pode promover o que ele quiser, porque é uma prestação de serviço.
Sim. Ponto. Que o cara dedicou muito tempo pra estudar aquilo, pra aprender aquilo, seja num Exatamente. curso de oratório, seja N livros. Exatamente. Né? É fácil julgar de fora, né? Pois sem é, saber, não, né? mas é tão ignorante que eu nem dou ouvidos hoje. Não, isso é muito Nem legal. dou ouvidos. As pessoas que quiserem, olha, chega aqui que eu tenho pra ensinar. Quem não quer, quem quer reclamar, cara, não é pra você. Cara, eu acho É que simples assim, não tenho como pagar, então não faz. é inacreditável que o problema não é nem preço. Você quer ver uma coisa? Na minha casa hoje, nós temos um grupo de assistência que tem 110 pessoas. 110 pessoas que querem frequentar a minha Aham. assistência. Quando a gente resolveu reabrir com um número, não, vamos botar um número que só vai vir 15 pessoas. Tá bom. Aí eu falei assim, mas não vai ser assim, bota o seu nome e vai. A gente precisa ter algo que a pessoa precise ir atrás. Eu faço toda a gira, um formulário do Google, que a pessoa pega no celular dela e bota pra ir. Sabe quantas pessoas das 110 fazem aquilo, cara? 10%. Pois é. As pessoas têm a preguiça de ir ver um formulário. E o formulário, a única coisa que tem no formulário, seu nome, seu telefone e se você tomou 2 doses. É só isso. Uhum. As pessoas não querem fazer. Porque um umbandista é preguiçoso. Pois é. Essa é a verdade. Pois é, essa é uma realidade, Então, pra mim, assim, hoje estuda quem quer estudar, eu estou fornecendo, você estuda se você quiser. Né? Fora isso, não posso pagar um curso, então assiste os vídeos, acompanha o que eu faço gratuitamente, acompanha as lives, acompanha as redes sociais. Se você pegar e juntar tudo, você tem todo o conteúdo espalhado aí. Né? Então, se dedica. A questão toda é que as pessoas elas querem ser vítimas. As pessoas se vitimizam. Mas eu não desenvolvo a mediunidade porque os cursos hoje são pagos. Espera aí. Isso não tem nada a ver, Não né? tem nada a ver. Não tem nada a ver. Que nem as pessoas falam, por que com curso de desenvolvimento mediúnico numa casa tem gente que cobra mensalidade? Cara, tem gente que cobra mensalidade no desenvolvimento mediúnico porque tem que pagar o aluguel do espaço. Porque tem que pagar o papel higiênico, tem que pagar a água, tem que pagar o chão. Quando o terreiro fica sem luz, né? Aí ninguém corre, né? Você quer ver uma coisa? Não vamos longe. Eu tô com uma rifa. Eu tô correndo uma rifa. A gente tá uma semana pra fechar a rifa de R$10. Pois é. É isso. É isso. Na hora que a pessoa... Aí amanhã eu posto uma foto do meu terreiro que eu pintei a parede... Aí tá, o painel. Aí, tá vendo? Isso aconteceu no meu terreiro. Quando a gente trocou a madeira por gesso, teve médico que olhou e falou assim, o painel tá ganhando dinheiro aí, ó. Tá trocando madeira por gesso. Exatamente. Poucos sabem eles que foi o Tchelo que pagou no bolso que quis doar. Exatamente. Mas aí é um problema deles. Não, quando a gente mudou de imóvel também, a gente mudou de um lugar que eu pagava um X valor, que era em torno de 6, 7 mil. Que já era um valor alto. Que já era um valor alto, e a gente foi para outro lugar que pagava 20 e poucos mil. Que o aluguel foi aumentando, né? E chegou hoje ao que é. E quer dizer, quando eu mudei, as pessoas falaram, nossa, tipo, caraca, quanto dinheiro, né? Parece que entra tudo isso. Eu falei, gente, não tá entrando isso. Eu vou fazer esse dinheiro. Tem gente que não tá entrando esse dinheiro ainda? Eu tô na fé que eu sou capaz de fazer esse dinheiro. Por isso que eu estou alugando esse imóvel. Mas eu não tenho esse dinheiro. É um mês, eu trabalho um mês para pagar o mês. Eu não tenho no meu caixa 2, 3 meses de aluguel garantido. Se eu adoecer no mês de outubro, eu não pago o aluguel do terreiro no mês de outubro. É isso que as pessoas não entendem. As pessoas gostam de julgar. Aí vai ter gente que vai falar assim, não, mas por que ele não pega um terreiro menor e doa de cesta básica? Essas pessoas fazem tanto. Só que a gente isso, teria né? que acolher menos pessoas, porque a gente acolhe 1000 pessoas por gira. Né? Então, assim, um julgamento que não existe. Pois é, exatamente. É um julgamento de pessoas que não vivem uma realidade de um Não, terreiro. sem dúvida. Eu tenho uma pergunta tradicional que eu sempre faço aqui, que é a seguinte. Em que momento você se sentiu um bandista? Você começou lá na Umbanda, que a gente entendeu do centro kardecista. Mas tem um momento na sua vida que você olhou e falou assim, não, hoje eu sou um bandista. Foi logo na primeira gira ou foi... O que aconteceu pra você ser um bandista? Cara, eu acho que foi na primeira gira. Porque eu demorei para aceitar o convite para entrar no terreiro. Então, assim, eu vinha recebendo o convite das entidades chefe do terreiro. Faz parte, vem, entra, só, sabe? Convite um atrás do outro da Mãe de Santo. E eu falei, cara, eu não quero agora. Passou lá alguns meses. E quando eu decidi corresponder ao pedido do meu coração, assim. Então eu falei, virou o ano, o terreiro ia voltar com as suas atividades pós-recesso em janeiro. Eu falei, cara, é isso que eu preciso. É isso, eu me sinto parte disso agora. Quando eu coloquei a roupa branca, foi emocionante. Pô, que legal. Porque eu falei, cara, é isso que eu quero pra minha vida, assim. Nossa, na hora que eu vesti o branco, cantando o hino, sabe, ali, aquela vibração incrível. Até por isso é muito interessante. A gente tem que tomar muito cuidado para não comparar, às vezes, os mais velhos, especialmente, não podem fazer isso.
comparar o seu estado de espírito com o estado de espírito de quem está entrando. Porque o cara que está entrando, ele está deslumbrado, ele está amando muito, ele está apaixonado. E às vezes o cara que está 1000 anos já no terreiro, ele está cansado, está de saco cheio. Já ouviu 1000 vezes o hino. Já ouviu 1000 vezes, ele nem canta mais. Ele fala, pô, já sei essa, cara. E aí o que acontece é assim, nunca desmotive aquele que está chegando agora. Porque o que está chegando agora, deixa ele viver o momento dele. Pode ser marcante, legal. Pode ser pro resto da vida, sabe? Assim, aquela memória vai ficar guardada pro resto da vida. Então deixa ele viver o momento dele, deixa ele chorar, deixa ele se emocionar. Eu já vi médium mais velho falar assim, pô, para de frescura, para de bobagem, tipo, ver o médium chorando. Cara, não, tem que deixar viver, tem que deixar mergulhar mesmo na experiência, porque o momento é único para ele. Quem tá entrando agora, entra com outra vibe. Que legal. Bom, agora você vai pegar esse papel e você vai escrever nesse papel o que você quer queimar. O que eu quero queimar? O que você acha que tem que tirar da nossa religião, de tudo? Você fala assim, pô, isso aqui eu quero queimar porque eu não quero mais isso. Esse é, é uma coisa mais... só? Você pode fazer 2, 3 papéis. O que tá, você eu faço a tirinha assim? Isso, e aí você vai falando e vai explicando. Tá. Deixa eu só... que sempre roubam o meu isqueiro. Tem uma tesoura, quer uma tesoura? Não, vamos no... Qual que é seu signo, Alan? Sagitário. Sagitário. Vamos fazer o seguinte... A gente te achava meio virginiano. Vocês me achavam? Por quê? Não sei, porque eu acho que você nos vídeos às vezes é um pouco metódico. Cara, eu sou bastante, né? Mas eu aprendi a ser também. É aquela história do eu estudei pra desenvolver... Mas eu já assim. vi que você não é nada virginiano cortando esse papel. Você é bem sagitariano. Cara, eu sou... Dá uma olhada. Mostra esse papel. Olha isso. Olha. É rústico. Não é nada virginiano. É rústico, cara. Isso daqui é a essência, que é a simplicidade. Exatamente. Mas não tem nada, não tenho nada de virginiano. Não. Na verdade, eu sou muito sagitário. Sou sagitário até demais. Mas se você também não tivesse criado um método, você não ia conseguir fazer vídeo. Não, no vídeo eu tenho um método. Eu tenho uma maneira de me expor, de falar, de me colocar. Então, senão eu não conseguiria fazer. Senão ficar as ideias ficam dispersas. Pra mim tem que ter um começo, meio e fim, um processo, entende? Sei como é. Bom, deixa eu aqui, ó. Eu vou colocar a primeira coisa. Fofoca. Eu acho que... Destrói terreiro mais que quiumba. Sem dúvida. Uma das coisas que acaba com o terreiro é a fofoca. Não só acaba com o terreiro, mas eu acho que também acaba com as pessoas que estão entrando na religião, assim. Fofoca de terreiro, você desanima até quem está começando agora. Você tira da pessoa que está apaixonada pela religião esse prazer de estar ali dentro. Você já foi vítima de fofoca? Já fui vítima, cara. Já fui vítima. Nesse primeiro terreiro que eu fiz parte, teve uma vez uma muvuca de fofoca lá que foi sinistro. Para não colocar a mesma coisa que fofoca, mas hoje a gente vê muita agressão na internet. Pessoas agredindo pessoas, sabe? Então eu vou colocar, dirigentes maldosos. Você é uma pessoa pacifista? Sou. Mas isso não é tão normal em Ogum. Você aprendeu a ser pacifista? Totalmente. Quando você era moleque, você não era nada pacifista. Nada, mas totalmente. Eu aprendi a ser. Então eu acho que algumas coisas você aprende a ser. Hoje eu prefiro muito mais a paz, o silêncio, do que a guerra. Com certeza. Hoje eu aprendi também uma coisa com Ogum, assim, como filho de Ogum. Você tem que entender qual é a sua causa. Pelo que você derrama o seu sangue. Ogum, quando a gente olha para a essência, Ogum é aquele guerreiro desmedido, que coloca a tua força em tudo que é lugar. Mas o equilíbrio de Ogum está na inteligência de guerrear. Quando eu vou guerrear? Que momento? Ser estratégico, ser cuidadoso, ser esperto nesse aspecto, sabe? Uhum. E eu aprendi a desenvolver isso em mim. Eu acho que esses dois são os principais pontos, tá? Boa. São os principais pontos que eu tenho para dizer. Eu acho que dirigentes maldosos que agridem outros dirigentes ou que agridem filhos espirituais e a fofoca dentro do terreiro de Umbanda. E são duas coisas que só nos fragilizam, né? Fragilizam a nossa religião. Sem deixam, dúvidas. porque eu fico imaginando isso. Pô, eu entro lá, eu vejo um falando mal do outro, um brigando com o outro. Que religião é essa? Né? É uma religião, é aquilo que eu falei, eu não aprendi isso. Eu não aprendi essa religião. Porque o meu preto velho nunca, e nenhuma preto velho, nem do pai de Lua, do meu pai de Santo, em nenhum momento, eu nunca ouvi ele falar, revide. Sem dúvida. A gente, como dois cristãos, como somos, a gente falou, né? Jesus falava isso, olho por olho e o mundo acabará cego. Que olho por olho é esse? Exatamente. Né? Eu sou canceriano, eu sou filho de Xangô, mas tenho Ogum também. Eu também cansei a minha vida de guerrear
e achar que estava certo. Sim. E hoje é muito melhor a paz, né? Muito melhor. Nossa, Muito melhor. Não tem preço. Você mede os seus esforços. Você consegue canalizar a tua força para o que realmente merece. Porque quando a gente... Isso serve para todo filho de Ogum. Quando você vai soltando espada para tudo que é lado, em qualquer circunstância, você vai gastando energia. Na hora que você precisa de força para realizar uma coisa importante para você, você não tem nem mais ânimo, nem disposição e nem vontade. Então guarda todo aquele seu ímpeto, o ímpeto de Ogum para realizar. Cara, é sucesso, é prosperidade, é crescimento em todos os aspectos. Quando você canaliza a tua força para construir um caminho próspero, aonde for na sua vida, você vai conseguir. Porque o filho de Ogum não tem uma coisa que ele põe a mão que ele não realiza se ele se esforçar. Determinado, né? Determinado. Né? Ele persiste, ele continua, ele é resiliente. Então esse é um aspecto muito forte. Os filhos de Ogum que sofrem estão fazendo errado. Porque o filho de Ogum ele tem que estar caminhando sempre, tem que estar prosperando, tem que estar crescendo, sabe? Não que os filhos dos outros orixás não. Mas o filho de Ogum tem uma energia de realização constante. Então ele tem essa capacidade. Ele não pode parar. Entende? Se parou, se estagnou, tem alguma coisa errada. Você fez, né, um livro que eu acho um livro muito interessante para as pessoas buscarem agora, que é um livro que trata muito do porquê você buscou tudo isso na Umbanda. Sim. Né? Aliás, depois no final você vai falar do livro e tal, o nome para quem quiser buscar na Mariô, mas é um livro muito importante. E eu te acompanho nas redes sociais, eu vi que você postou uma foto de você com um marinheiro numa festa na praia. Sim. Novinho de tudo. Exatamente. O que você falaria para aquele Alan daquele dia? Hoje? Que eu falaria, cara, menos euforia. Menos cobrança, né? Vive o mais simples possível, não se preocupa com o que está acontecendo em volta. É exatamente o que eu falaria para aquele Alan. Não falaria para ele mudar o caminho. Talvez eu não daria um spoiler assim, ó, no futuro vai ser legal pra caramba. Tá, mantém aí. Mas eu encorajaria ele a continuar fazendo as mesmas coisas, porém sem tanta euforia. Aquela agitação, aquela ansiedade de querer fazer tudo ao mesmo tempo. Talvez o Alan, um pouco mais paciente, teria pastado um pouquinho menos naquela fase ali, sem dúvida. Faz parte, né? Faz parte. Bom, agora a gente vai pro nosso último quadrinho, que é a rosa branca, que é símbolo do caboclo das 7 cruzilhadas. Essa rosa você vai levar para sua casa, mas a gente sempre faz o seguinte movimento. Você vai entregar agora nessa câmera essa rosa para quem você gostaria de entregar. Seja entidade, seja vivo, em agradecimento, em pedido, é o seu momento. Para quem que você entregaria essa rosa branca, símbolo dessa Umbanda? Sem dúvidas, eu entrego pro meu avô, né? Então eu tenho uma conexão muito forte com meu avô que morreu quando eu tinha 11 anos de idade. Então tive uma ligação muito forte, muito profunda, e a primeira experiência que eu tive dentro do espiritismo, mediúnica, foi com meu avô, dentro do espiritismo, que eu o vi chegando em uma cerimônia, uma sessão de mesa espírita. Então, sem dúvida nenhuma, que ainda é, mesmo depois de tantos anos, ainda é a figura que mais representa para mim um homem honesto, de caráter, simples, desprendido da vida material e ao mesmo tempo realizado. É sem dúvida para ele. Seu avô materno? Meu avô materno, seu João, com certeza. Foi seu despertar? Cara, não religioso, mas de vida. Porque eu não tive pai, então eu cresci com uma mãe só, não conheci meu pai me abandonou no batismo. Então a minha figura paterna de referência é o meu avô. Então ele conseguiu, e ao longo de 11 anos da minha vida que eu vivi ao lado dele, ele conseguiu mostrar para mim, é esse tipo de homem que você tem que ser no mundo. Entende isso? Como que era o nome do seu avô? João. João. E era genial, na verdade. Ele era genial, ele era simples, era o caipira, era um homem caipira. Veio pra cidade grande com 12 anos, tentar a vida porque perdeu o pai e a mãe. Veio tentar a vida, se tornou diretor de uma multinacional, abriu as empresas dele, mas nunca foi apegado a nada material. Ele tinha tudo pros outros, sabe isso? Cara, ele era genial. Eu tô até um pouco emocionado agora, porque o meu despertar espiritual foi por causa do meu avô materno. Que legal. Que eu perdi com 12 anos de idade. Olha que incrível. Meu pai sempre viveu com a gente, mas meu avô era uma grande referência pra mim. E por isso que eu fiquei tão até agora por causa disso, porque a minha primeira experiência muito forte foi com ele também. Olha que incrível, cara. E parece doideira, né, falar isso. Parece doideira. E o meu avô, você falou que ele te deixou isso como legado. Sim. E o meu avô, ele tem uma frase que quando eu fiz 1 ano,
O homem lá que tava filmando meu aniversário de 1 ano, ele teve a brilhante ideia, que eu agradeço esse cara até hoje, de gravar depoimentos. E é o único depoimento que eu tenho em vídeo do meu avô pra mim. Nossa, É até que hoje. demais, cara. E o depoimento do meu avô, ele fala assim: e pro meu neto, que ele seja um homem do futuro. Lindo. E eu ainda vou tatuar isso. Aliás, eu tenho uma tatuagem na perna do meu avô. Mas, e isso é uma força que me faz todo dia, cara. Sim. Mas eu amo muito Xangô, eu amo muito minhas entidades, eu amo muito. Mas a força que me faz todo dia do meu avô ainda, dessa frase que ele fala assim: Sem hoje, dúvidas. o que você pode fazer hoje pra ser esse homem do futuro? Sem dúvida. E é lindo isso, cara. Então, É lindo, cara. Me emocionei bastante Quando você agora. tem uma referência, na verdade, você tem um norte, né? Na verdade, Sim. é isso. Então, assim, onde ele estiver, sempre eu lembro, assim. Sempre eu lembro. Dia dos Pais, o aniversário dele, dia 23 de junho. Então, eu lembro tudo, assim. 23 de junho. Eu sou do dia 25 de junho. 25. Eu lembro tudo. Canceriano, por isso que ele era gente boa. Pois é. Não, e ele era muito especial, de E fato. o meu avô era... meu avô ele foi registrado como sagitariano, mas meu avô era escorpião. Ele foi Caramba. registrado É porque 8 naquela dias época, depois. época era muito comum, né? Sim, sim. Exatamente. Então é isso, muito legal. especial, um marco pra mim. Pra quem quiser agora ter contato com o seu livro, fala um pouco desse livro. Aham. Pra quem quiser buscar a importância desse livro, Tá. eu tenho ele. Né? Aliás, eu falei, devia ter trazido, né? Pelo menos eu ganhava Eu um também devia ter autógrafo, trazido, mas mas eu ia ter 2, né? mas aí você presenteava alguém. Verdade. Mas não vai faltar oportunidade. Eu não, eu sou completamente Aliás, negligente. eu quero agora ir visitar lá o Casa de Lei. Eu vou lá numa gira. Vai, assistir. sem dúvida. A gente vai ter uma Boa. gira no final do ano. A gente volta no final do ano, aberto ao público. E a gente vai abrir as portas mesmo. Claro, questão da vacina, tendo todos os Sim. cuidados, protocolos básicos. Uhum. Mas a gente vai reabrir as portas em dezembro, acho que dia 14, se eu não me engano. Eu sei que dia 12 tem o da Mariou, o Fer. Tem, exatamente. Então não, não é dia Estarei 14. Então acho que é dia 10 ou 17, desculpa. Dia 17 de dezembro vai ser a nossa gira de fechamento. Dia de Obaluê, né? Aí você tá convidado, tá? Se quiser ir lá de preto e vermelho, se você usa preto e vermelho também Sim. para trabalhar, seu Sim. corcunda que você trabalha, né? Sim. Então coloque em terra lá também, participa Você com a tá gente do convidado trabalho. também no meu. Eu vou. Numa segunda-feira. Eu vou, com certeza. Tá? Com certeza. Trabalhar E junto. hoje o livro Umbanda, O Chamado que Transforma Vidas, é um presente da espiritualidade. Porque ele foi na verdade, alguns diálogos internos que eu tive com o pai Joaquim de Aruanda. Então não é um livro que eu coloquei ditado e nem psicografado, mas é um livro inspirado pelo pai Joaquim de Aruanda. Então nele eu trago exatamente o porquê que a Umbanda nos chama. A Umbanda é um meio e não fim. Então, se você hoje está na Umbanda, é porque a Umbanda tem algo para você. Se você se sente afinizado com essa religião, se você se sente conectado com essa religião, é porque ela tem algo para você. Tem algo preparado para você. O seu processo de transformação, de crescimento, de cura, de mudança vai acontecer agora. A Umbanda te chama para isso. Então, o livro ali traz 7 razões, 7 motivos ou 7 porquês da Umbanda ter te chamado. Para você entender que a Umbanda tem algo especial para você, que você não caiu de paraquedas, que não foi por um acaso. A Umbanda te atraiu para ela. E isso é transformador. Quando a gente entende assim que a Umbanda me chamou, eu sei que eu tô por uma coisa muito maior. E não pelas pessoas, não pelo terreiro, não pelo meu dirigente só, não pelos meus amigos, mas eu estou por uma causa que move o meu espírito. Se eu entendo que a Umbanda me chamou, é porque eu sou especial para ela também. Então eu não vou me apegar a picuinhas, a probleminhas, a coisinhas que me diminuem, sabe assim? Porque eu entendo que o que me move é algo muito maior, não são as pessoas. O livro fala de causa. Qual é a causa que te move dentro da religião? Basicamente isso. Então é um livro muito especial, estou muito feliz de ter lançado ele. Quem quiser, editoramariô.com.br. Tá? Editoramariô.com.br. Aqui na nossa descrição, que é nossos patrocinadores. Então, maravilhoso. aliás, a partir de agora, já fica o spoiler que todo podcast nós vamos entregar um livro da Mariô, que a Mariô também vai Show, mandar que lindo, livros. Então, que lindo. eu acho que é importante a gente fomentar a cultura, o conhecimento. Sim. E é maravilhoso. Falando nisso, no último presente, que já está com o Alan, que é os banhos da Bioconecta, que eu vou pedir pra você abrir e sentir o cheirinho aí. Já, ó, fecha no rosto que se tiver fedido, mas não vai, tá? Que é cheiroso esses banhos. É gostoso, né, cara? Impressionante. Não, é um negócio... É impressionante o gostoso. cheiro. Esses banhos são de ervas. Nossa, parece uma loção. Então, e detalhe, isso aí não é um banho só, tá?
Você vai pegar um copinho Uhum. e bota em mais 2 litros de água e toma um banho. Então aí você já tem uns 3, 4 banhos. Incrível isso. Esses banhos da Bioconecta, quem quiser conhecer, vai estar também aí na descrição, mas ó, é do Pai Newton. Procura lá o número, ó, 963378566. Esses banhos, gente, não é banho de essência, não é, como é que fala, essência, não é. É erva mesmo. É erva, água e tem um fixador. Tudo isso dura 60 dias fora da geladeira. Então, você pode aqui, ó, você tem, por exemplo, desenvolvimento. Não, 60 dias ele disse. Ah, é 30? Bom, mas acho que é 60 então na geladeira. Ou 30 fora da geladeira. Eu acho que é Mas, isso. enfim. Pode ser. Banho, por exemplo, para desenvolvimento, para ajudar no desenvolvimento. Tem banho de prosperidade. Tem banho de atração, né? Quer atrair? É esse banho. Tem banho de limpeza também, ó, para dar aquela descarregada. Ah, validade 30 dias, é isso mesmo. 30 dias, mas que já é um tempo danado, né, gente? 30 dias para você tomar seu banho, então conheça a Bioconecta. Alan, obrigado pela sua participação. Eu adorei, espero que você tenha gostado. Amei, cara. Foi muito bom. Espero que tenhamos outros momentos de conversa, porque eu me afinizei com você, gostei do seu jeito de conversar. Acho que quanto mais a gente se unir e agregar, melhor vai ser para a nossa religião. Sem dúvidas. Todo respeito a você. Muito obrigado, como eu disse, pelo trabalho que você faz. A gente tem que vangloriar as pessoas que fazem um trabalho bonito como você faz. E não importa a doutrina ou o que seja. Importa é a Umbanda. E você está fazendo um grande serviço, mais uma vez. Então, irmão, muito obrigado pelo carinho, pelo convite. A todos os seus espectadores, obrigado por assistirem aí. Obrigado à equipe técnica aí, o pessoal que está nos bastidores, viu? Obrigado pelo convite. Prazer estar aqui com você. E espero voltar, não só aqui no podcast, mas a gente se vê também em outras ocasiões aí, produzir conteúdos. Vambora. Fazer coisas diferentes e novas pro pessoal. Eu sou um cara que eu adoro produzir conteúdo. Então, e outra coisa, o estúdio já tá aberto. Quer vir gravar? Pode gravar aqui. Às vezes vem do terreiro pra cá. Tá convidado de usar Show, a nossa meu irmão, muito aqui. obrigado, viu? Eu que agradeço. Pra você que tá aí, sexta-feira temos podcast de novo. Se você gostou, dá o seu like. Se você não é inscrito, porque eu sei que esse podcast vai vir muita gente que segue o Alan, se inscreve aqui no canal, ajuda o canal, dá um likezinho, ajuda que isso também é importante. É de graça e ajuda a gente a crescer, a fomentar a nossa cultura e a nossa religião. E eu sempre termino com a pergunta: se eu não te achar dentro do Casa de Lei, aonde que eu acho o Alan? No meu quarto. Fazendo o quê? Em silêncio, com tudo apagado, sem ouvir nada e falar nada. Cara, é o meu lugar de refúgio. Amo silêncio. Nem um Netflix, uma musiquinha. Cara, eu amo silêncio. O que você ouve de música? De tudo. Cara, de tudo. Mas eu ouço tanto um rock quanto um pagode. Eu sou do tipo que vou do 8 ao 80, assim, então... Sagitariano. A gente Aliás, é eclético. pagode, que é uma música pra Deus, né? Pagode também. Uma piada horrorosa. Né? Mas... Foi boa. Não foi. Essa foi meio adérito, ela falou. Essa piada. Exatamente. Tem umas piadas meio cegadas. Mas é isso, então. Obrigado mais uma vez. Meu irmão, obrigado. E eu sempre termino da seguinte forma: se você quiser saber sobre tudo isso que nós falamos aqui, procure um terreiro. Um abraço, saravá e até mais.